Vamos lá, gente. Mais um episódio aqui do Meu Negócio é Diversão. Estamos aqui agora com a presença ilustre. Eu achava até, Melo, que era mais um personagem aí da geração Z, mas não é, cara. O cara que tá bem, tá bem de saúde, bem conservado. Ele tá colado com a galera tá mais colado nova. com a galera ali. Ainda não cheguei nos procedimentos, vou chegar lá, hein? Vou chegar lá. Meu contemporâneo de faculdade, estávamos conversando sobre isso aqui. Eu fiz as contas lá, falei, pô, não é, mas pô... Não deu tempo pra tanta coisa assim. Mas a cabeça é boa e tá super conectado, super atualizado. Tem até uma agência de influencer. É isso aí. Se renovou, né, bastante, né? Sim, se conectou aí com a famosa geração Z. Tem Falaremos sobre isso aqui. Tem um espaço para eventos também. Ele vai falar aqui do espaço. Empresa de bar. Empresa de bar, pois é. Agência. Que realiza bastante eventos. Tem uma festa super emblemática, é a Vambora. Né? A Vambora, pô, foi um sucesso. O que mais, Melo? Tem o Vista Joá. Vista Joá, né, cara? Que é o espaço de eventos. Agência Mais Com Like. Isso aí. Qual o nome do grupo, Alanzinho? E do nosso convidado? Grupo Trigo, sacanagem. Grupo Trio. Isso aí. A sociedade, na verdade, Pedro Guimarães, ele vem da agência TAG. Isso, né? Perfeito. E também se juntou com o nosso querido... Opa, quem Olha é aí. ele? Eu ia falar dele aqui. O próprio, né? Será que é o Vidal? Será? Primeira vez que toca o telefone, hein? 90 episódios. Pois sinal. É bom sinal. Se juntou com o Vidal, que era da agência... Me fugiu aqui. 2V. Isso. E agora tem mais um terceiro. Que é o Roberto Braga. Isso aí. E agora o Grupo Trio. Grupo Trio. Essa trinca aí. Uma união aí forte. Que já vem com várias labels, né? Sim, já vem com várias labels. Você podia falar pra gente Posso. um pouquinho das labels? A gente tem hoje, eu não vou nem dizer cronologicamente porque é impossível saber isso, mas vou falar aí pelo momento. A gente tem a Festa Sol da Meia-Noite, que aconteceu agora. Temos a Festa Santa Sexta, Isso Não é uma Festa, Resenha do Mumu, Salve Guanabara, Lite, A Brasileira. Legal, festa pra caramba. Impossível, não vou lembrar tudo não, mas estamos aí. A gente vai lembrando aqui assim, a gente está fazendo um filtro, né? A gente está colocando essas labels na rua de volta, entendendo que fit tem com o mercado, se vale a pena seguir com elas ou não. E, enfim, estamos nesse caminho aí de ir se acertando, entendendo bem como que elas vão reagir aí aos novos momentos, né? A Vambora, isso não é uma festa, e Resenha do Mumu, né? Acho que Resenha do Mumu, é bem grande. São labels já bem sucedidas, né? Bem sucedidas. Diria que são ativos, né? São ativos. Que o jogo não é fazer festa. O lead tá quente, o lead tá quente. É criativo, né? Sim, são ativos a de gente verdade. A gente tem rodado o Brasil, né? Que legal, cara. Com essas labels aí, já há algum tempo, né? Muito bom. E aí agora, esse ano, a gente vai fazer uma reformulação também na Resenha do Mumu, entender como é que vai ser aí. Já é uma label aí desde 2017. Já tem um tempinho, né? Vamos ter que dar uma mudada. Isso aí. Mas aí é um papo mais profundo. Vamos ouvir essa história toda. É muito legal que o Vidal veio aqui, que a gente ouviu pela perspectiva dele. E agora, além de ver pela tua perspectiva, a gente vai conhecer a tua história também, né? Como é que você entrou nessa dança? Cara, é até difícil lembrar tudo, né? Desde os 17 anos, né? Cara, eu acho que até antes, assim. Até antes, né? Eu era promotor de matinê, cara. Muito bom. Muito bom. Como matinê São Tomé, na Barra da Tijuca. São Tomé. Pô, eu fui nessa. Tu vai lembrar disso, lembra? Lembro dessa Tomé. Fazia matinê lá. Frequentava. Brincadeira. Tu é o cara da Zona Sul, cara. Tu não é da Barra, não é raiz, né? Não, enganei pela idade, então. Que bem, pô. Encontra esse cara na academia às vezes. É verdade. A gente se batia lá. Sem se conhecer, né? Sem se conhecer. Era de uma cor de vista, assim. Exato. É que uma vez a gente se encontrou quando eu tava na reunião com o Pedro Vidal. Tô sabendo. E aí a gente tava no... Outro Vidal, que já também foi meu sócio muito. Isso, sim. Que faz o seu Vidal. Pô, teve um baile na Ilha Fiscal chamado Último Baile do Império, feito por um outro Pedro, que foi o Dom Pedro II. Alanzinho que botou advances lá pro baile rolar. Foi tudo financiado. Foi você que começou essa parada, foi ele. Entendeu? Já tava lá, pô. Tá conservado pra caramba. Cara. Começou a financiar. Lenda do mercado dos eventos. Deu certo mesmo. Tá aí, porra. Bem demais, né? Deu certo aí, tá vendo?
a gente acha que adiantamento mata, não matou não. É Não. uma brincadeira, mata sim. É porque a gente não fez muito essa brincadeira. Vamos falar sobre isso aqui Vamos falar também, sobre isso, é um é. assunto Vamos. muito... É um assunto Delicado, né? vamos lá, nas internas, digamos assim, todo mundo fala, discute, mas o mercado mesmo, assim, não discute muito sobre isso, né? Eu acho que é educativo a gente falar isso sobre aí. Sim. adiantamento, advanced, que é o financiamento de eventos, Aham. né? A grosso modo, né? Que é você adiantar aquele recurso financeiro de uma bilheteria que não existe ainda, você espera aquela bilheteria para recuperar essa grana. E é que nem um remédio, né? Dependendo da dose ou da forma como você usa, ou faz bem, Excelente. ou pode te ferrar. E um pode risco matar, de todas as exato, partes. vira né? veneno. É. Pegar demais, É, vira veneno. é. Então, assim, Usar da oportunamente, forma errada. Né? pontualmente, com um plano de negócio ali, um projeto muito sólido, onde você tem uma bilheteria ali, com uma previsão muito realista do que vai acontecer. E principalmente, talvez, um evento que já tem um histórico. Ali, esse tipo de situação é uma situação favorável para um advance, um adiantamento. Agora, você ficar tomando dívida, né? Fazendo adiantamento constantemente, de forma recorrente, É é perigoso. muito É. perigoso. Perigoso. Crianças, não façam isso. Esse negócio Porque, é sério, né, hein? como você bem disse. Mas vamos lá, 17 anos, né? Ou antes, né? 17, 16, o matinê, antes. 15, não sei, Não, fala assim, aí, cara. eu comecei fazendo matinê, assim, não era o promotor-chefe, não, era o listeiro lá. Tinha um amigo que fazia a noite lá, noite, né? Pô, noite, dia, né? Uhum. Era matinê. Matinê. Acabava 10 horas da noite. E aí tinha aquela coisa da hora do blackout, era engraçado pra cacete. Era cara, divertido assim, demais. maneiro. E aí, cara, eu ia de brincadeira, eu atravessava a rua, né? Porque eu morava no Santa Mônica ali. Sim. Fui criado ali, todos os meus amigos de infância ali. E a gente era da galera da Barra, assim, né? Saía muito, conhecia gente e tal. Tava sempre em festa de 15 anos, essas coisas meio assim. E aí eu comecei a fazer uma listinha aqui, outra ali, mas nada muito sério. Zero pretensão de nada. E aí, cara, assim, passaram-se alguns anos depois disso, lá para meus 16, 17 anos. Vou até falar uma coisa que talvez seja ilegal, né? Mas vou falar mesmo assim, porque já passou. Já passou, já Agora prescreveu, pelo já jeito. prescreveu, né? Pô, apesar de eu ter 25, já prescreveu. A gente fez uma festa open bar para 500 pessoas na casa de um amigo no Santa Mônica. Tá. Fizemos lá. Primeira edição. Inclusive, era uma casa vizinha de porta com o Bruno Malta, Olha só. Ah, que legal, que cara. era nosso amigo também ali do condomínio e tal, tá. desde pequeno, do Bruno do Bernardo, né? Tá. E aí, cara, assim, foi um caos. Os pais Caos. sabiam da festa? Sabiam. O pai do cara da casa sabia. Mas era pra 100 pessoas, né? Era pra 100 pessoas. E aí deram, sei lá, 350. Parada assim. E aí, cara, deu muito certo, e todo mundo falando e tal. E aí fizemos uma outra um tempo depois, sei lá, uns 6 meses depois, um ano depois, não me lembro. E aí foi quando a gente ganhou uma graninha mesmo, né? E aí... Isso já com que idade? Aí foi com 17. 17. 17, 18. Assim. Aí você ganhou uma graninha. Acho que 18, porque eu já tinha um Tá, carro ali. tá. E aí ganhei uma graninha, falei, pô, legal isso aqui. Só que eu também nem aí. Falei, não é isso que eu quero não, mas maneiro, ganhei um dinheiro. Entrei na faculdade, conheci um grande amigo lá, que veio a ser meu sócio. Faculdade de? E publicidade. Publicidade. Tá. Na SPM. SPM. E aí, cara, ele botou na minha cabeça que a gente tinha que trabalhar com evento. E eu falei, pô, será? Não sei. Esse negócio é meio esquisito. Eu tinha o mesmo preconceito que os pais tinham Sim. em entrar na profissão. Nessa época tinha muito, né? Muito. Estamos falando aí de 2008, 2009, É. né? Cara, assim, eu tive dificuldade em casa com isso. Assim, meu pai não entendia muito bem, por mais que ele tivesse sido do entretenimento. Teu pai foi do entretenimento? Meu pai é da né? indústria fonográfica, né? Ó, Ele trabalhou, ainda legal. trabalha, ainda tá ativo. Legal. É. Legal. Tá no sangue, E então. tá no sangue. Ele achava estranho aqui. Porque uma coisa é você ser um executivo de multinacional. Outra coisa é você empreender fazendo festinha pra galera. Sim. É um entretenimento diferente, É. né? Uhum. Então ele via aquilo como assim, uma parada legal, mas eu tinha que ter um plano B. E, cara, assim, eu também achava isso durante muito tempo. Só que quando eu comecei a fazer, a coisa começou a andar. E aí, quando começou a andar, eu entendi que era isso mesmo, né? E eu tinha um grande amigo, ainda tem, que ele tá vivo e muito presente, que ele falava assim, cara, tu tem que trabalhar com isso. Eu falei, não tenho não, mano. Isso é coisa de vagabundo. Uhum.
ficar virando noite, indo pra boate, caralho, não vou fazer isso. E não, mano, tu vai ver, tem que ir. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu passei ali dos 18 aos 22, 23 com essa pulguinha. E aí um dia o Malta chegou pra mim e falou assim, Guimar, não quer fazer uma listinha na Baronete lá não? Porque eu já ia muito, já era um cliente dele e do André. Então eu falei, pô, quero. Vou lá fazer uma listinha. Cara, passou um mês, R$2.000. R$2.000 em 2006. Pô, com a listinha? 7, né? É mais ou menos isso a conta. Pô, tá financiando o resto do meu mês na noite. Sim, né? sim. Pô. Aí eu fiquei louco. Falei, irmão, é isso, vambora. Então, assim, a priori foi o dinheiro que me levou até ali. Mas depois eu fui entendendo que não era. E eu entendi até hoje que não é. Nunca foi sobre o dinheiro. Né? E aí, cara, as coisas foram acontecendo. Eu abri um CNPJ com esse meu amigo lá, que queria trabalhar com evento. Inclusive, até o Pedro Bonelli era nosso sócio. Você já me conheceu o Bonelli, provavelmente. Ele já era um cara experiente em Niterói, ele fazia muita coisa lá. E aí ele trouxe esse lado pra gente ali, da experiência que a gente não tinha. E a gente foi começando a evoluir. Fizemos uma SPM em Gala. Que Nessa foi a época, qual era o edição. nome da... Era Cubo Entretenimento. Cubo. Isso. É verdade, Cubo. E aí, cara, fizemos a terceira edição da SPM em Gala. Sentamos com o Renan lá, com o Oberg e tal. Estive na primeira, curti bastante a primeira. Acho que foi no dia 8 de abril. Não, aquela primeira edição foi impensável, né? Eu não consigo nem imaginar quanto dinheiro que se perdeu ali, porque eu não faço ideia de valores na época. Mas, boa. Assim, era visivelmente um puto investimento, assim, porque nunca tinha sido nada visto. E a gente prometeu... Porque já tinha ativações diferentes? Tinha. Isso foi que ano? Isso foi em 2008, provavelmente. 8, por aí, né? Ou 9, eu já estava ali pro final da faculdade. Que era uma festa muito forte já em São Paulo, né? Uma festa em Gala, todo mundo com dress code. Uma formatura antes da hora, né? Pô, a galera doida. Foi muito maneiro. E aí a gente fez essa edição, foi um caos, assim, eu nunca tinha feito um evento daquele. Mas a gente prometeu pro diretório que ia ser a primeira SPM Gala que ia dar dinheiro. Maneiro. E a gente entregou o dinheiro. Maneiro. Assim, ficou todo mundo puto com a gente? Ficou muita gente puta. Mas deu certo. Aconteceu. E deu dinheiro. Então, maneiro. Assim... Foi aonde essa aí? Foi no Ginástico Português. Sim. Mas deu tudo certo. E aí, depois disso, eu me lembro até que nesse dia, cara, aconteceu até uma coisa bem emblemática, assim, né? Que eu não esqueço, não. Eu tava começando a fazer evento mesmo, né? Tipo, no início. E o Bruno era o meu grande parceiro, assim, era um cara, meu mentor ali, que me colocou no mundo. E ele, acho que um pouco preocupado com o tamanho do passo que a gente tinha dado, ele falou, cara, vou dar uma passada lá pra ver se tá tudo bem. E aí ele chegou na festa, tipo, 2h30 da manhã. Cara, o bar tava um caos, tudo um caos, irmão. Ele sentou com a gente lá na cozinha, entrou e falou, irmão, vou ajudar vocês, a gente vai fazer isso. Começou a dar um mapa do que a gente tinha que fazer. A gente, cara, começamos a meter a mão, porque a gente estava num momento de caos ali, de nervosismo. Assim, os barmans indo pra pista chegar em mulher, parada, tipo assim... Saiu do controle. Limpeza caótica, saiu do controle. E aí eu falei, pô, tem muito que aprender aqui, né? Sim. E aí segui o caminho e fui em frente, comecei a fazer as festas. E aí me associei com o Ramalho, né? Legal. Felipe Ramalho, não Pedro. Ramalho. E aí, assim, a gente era já brother ali de noite, assim. Começamos a fazer umas coisas juntos. Fizemos a festa Labuta. E aí veio a ideia de fazer a festa Vambora. Né, que foi, assim, um divisor de águas, assim. Acho que para muita gente ali. Sim. Até para quem é realmente da noite, porque a gente trouxe muita coisa nova que não era feita na época. E aí a Gabi Santana e a Camila Bruneta, na época, me chamaram, falaram, estamos com uma ideia de uma festa aqui, retrô e tal, papapá. E, cara, eu era aquela pessoa, assim, que eu fazia tudo. Anos 90, 2000, né? Era a pegada dessa. E eu era aquele cara que fazia tudo. Eu era o designer, eu era o produtor, eu era o financeiro e eu ia pra dentro. E aí eu falei, cara, vambora. Sentei com elas lá em casa, fizemos uma reunião, fizemos uma logo ali mesmo. E, cara, saiu. Festa Vambora. E aí, na época, eu lembro até que a Camila veio com a ideia de uns nomes, ela trouxe o Vambora, eu falei, pô, esse nome é muito ruim. Faz isso não. Não, vai ser isso aí, brigou. Eu falei, tá bom, vambora.
Esquece, pô. Aí a gente nessa, pô, e aí, vamos chamar quem? Precisamos fazer Malta. Ligamos pra ele, meu irmão, só tem uma festa tal, e ele tava fazendo muita coisa no Praia. Lembra aquele Sim, clube Praia que tinha ali? bastante coisa no praia com Onde ele era lá. o Sky Lounge ali? Sky, né? Sim, Era Sim, Sky? sim, sim. E Antiga aí, Melô também foi. Depois virou prainha. Depois virou No final prainha. acabou. Acabou. Uma hora tem que acabar. Sim. E aí fizemos a Vambora lá, cara. E assim, foi explosão mundial. E, cara, a segunda edição já foi, tipo assim, 1.200 pessoas e a parada começou a andar muito. E a gente começou a investir muito em experiência, sem entender muito o que era experiência. Sem esse conceito, né? Pensando mais no cliente. A gente só queria pensar numa coisa maneira. E assim, pô, muita ideia, cara. Saía muita coisa. E a gente juntava a festa do sinal com a coisa retrô e tinha os adesivos. E aí depois evoluiu para os personagens. E, cara, assim, pô, vamos fazer umas temáticas. Aí Disney, metemos um castelo de 20 metros lá na Leopoldina. Legal. Cara, personagem pra tudo quanto é. Cara, a gente investiu muito em experiência. Maneiro. Brinquedo, área gamer. Tinha, cara, tudo isso que você vê nas festas hoje, tinha lá atrás. Legal. Só que, assim, é óbvio que, pô, você vai olhar uma festa que hoje é referência, você vai falar, pô, mas eu fiz isso há 10 anos atrás. Não cabe falar esse tipo de coisa, porque a gente também não fez uma coisa inédita. Assim, evento retrô sempre teve. A gente só, de repente, adaptou algumas Juntou coisas. várias ideias numa coisa só, né? Que é o que se faz em tudo hoje. Sim. Nada é 100% criado. Nada se cria, tudo se copia, né? Já dizia Exato. Washington Oliveto, né? E vai continuar sendo isso, e tudo bem. Entendeu? O grande ponto é a coragem de desbravar uma frente que não está sendo desbravada ainda, né? E fazer essa mistura, arriscando uma coisinha nova, que eu acho que isso traz o ineditismo, né? E a real ali é que eu acho que muita gente no mercado queria fazer isso, do retrô. Já tinham alguns tentado naquele momento e não tinha dado certo. E por algum motivo deu com a gente. E assim, tem coisas que nem sempre é receita de bolo, cara. Às vezes você faz uma coisa meio sem querer, achando que não vai dar em nada e dá em muito. Né? Então, assim, a Vambora foi realmente uma referência ali da noite na época e levou a gente para lugares altos, assim, né? E, enfim. E depois acabou morrendo, naturalmente, como tudo morre, né? São ciclos, né? Faz parte, acho que acaba perdendo a graça mesmo, né? E aí foi mais ou menos assim, e as coisas foram acontecendo. E isso foi que ano? Isso foi em 2012. Então vamos seguir essa linha do tempo aí. Vamos. E aí depois? 2012, Festa Vambora. Acho que foi a primeira grande coisa emblemática ali. 2000 que foi o mesmo ano, inclusive, que eu comecei as operações com a empresa de bar. Só 2012 você já começou já com a Vambora, que foi uma... Cara, assim, eu lembro bem da festa. Cara, eu não cheguei aí nela, mas ela era conhecidinha, a galera comentava. Foi um momento, uma marca que quem viveu ali aquele período certamente vai lembrar ou foi. Então, por quê? Porque assim, esse é o grande desafio, né, das labels, né? Parece que o LTV dela geralmente ele é curtinho, porque... mas isso não acho que não é uma verdade absoluta. Eu acho que é possível você trabalhar uma marca que ela consiga sobreviver ao longo do tempo. Ela viver 10, 15, 20 anos. A gente tem exemplos bons aí no mercado disso, né? Exato. A Sborne é uma delas. Sim, Sborne é uma delas, sim, do Ramalho. Exatamente. Pois é. Por que você acha que a Vambora não foi além, não foi adiante? O que aconteceu ali para não se renovar? Eu vou ser bem sucinto nisso. Eu acho que, como tudo na vida, sociedade, relacionamento, é feito de pessoas. Né? Então, eu acho que toda marca, ela implode, né? Os problemas não vêm de fora, vêm de dentro. Né? Então, assim, a gente começou ali a ter alguns embates, alguns problemas. Muito mais pessoais do que profissionais, assim, digamos. E aí, te respondendo essa pergunta de forma sucinta, eu acho que foi isso. Não acho que foi o momento, não acho que foi nada disso. Perfeito. A Vambora poderia facilmente ser uma das grandes labels do Brasil hoje. E ela não foi porque talvez cada um tivesse uma cabeça ali e um objetivo com ela. Né? Eu queria muito fazer ela crescer, eu tinha muita vontade, as meninas também, o Bruno também, acho que todo mundo. Só que tem que conseguir canalizar energia. Você tem que ter harmonia, né? E aí, cara, com 20 e poucos anos, você não tem essa cabeça, né? Eu não tinha.
Se fosse hoje, eu teria feito diferente. Eu teria abrido mão de uma coisa ou outra. Teria, talvez, sido mais imparcial em algumas coisas. Teria colocado o pé no freio em outras. Claro. Eu acho que é um pouco isso, assim, que a maturidade te traz leitura melhor de pessoas, né? Eu acho que todo negócio são pessoas. Qualquer lugar, qualquer ambiente que você entre, é leitura de pessoas. Né? Então, assim, eu fui adquirindo isso com o tempo. Excelente. Entendeu? Mas, cara, eu acho também que... E tem chance de retornar, voltar? Ou é um projeto que você tá a aqui? gente- a gente falou disso. Vocês fizeram uma edição emblemática um tempo atrás, né? Então, a gente fez o Festival Replay, né? Há 2 anos muito atrás, que foi essa vontade nossa de voltar com a Vambora, Sim. né? E aí, inicialmente, era para ser uma Vambora Festival, porque tava nesse hype ali do negócio de anos 2000, e a gente falou, cara, o momento é esse, tem que ser agora, a janela é essa, montar uma parada em 1 mês e meio, e vamos lançar e vamos para dentro. Juntei a galera lá da Tarde de São Paulo, super embarcou, a gente trouxe outros sócios, outra galera, e, cara, acabou que ali finalmente o Malta não quis muito fazer parte, a gente chegou a fazer várias reuniões, ele ficou meio assim, e aí eu falei, pô, cara, eu vou pra cima, eu acredito, e tudo bem. E aí fizemos um outro nome, criamos uma identidade nova, e, cara, a gente fez um puta barulho, assim. Foi realmente, a parada veio. Só que eu acho que a gente cometeu um erro ali com o Replay que se comete com alguns festivais. A gente quis realmente fazer uma edição da Vambora em formato grande. Só que o festival tem um outro formato, né? A gente misturou todos os gêneros em um dia só. E aí, cara, assim, o cara que gosta de Detonautas não quer ver Vanessa Camargo. Entendeu? Esse foi, acho que, o grande aprendizado que a gente tirou disso. E aí, assim, por mais que a gente tenha feito uma edição para 10 mil pessoas lá em São Paulo, que foi foda, assim, o resultado financeiro não veio. E aí eu acho que deu uma brochada na galera. Sim. Assim. Mas a gente ficou ainda 1 ano, 2, assim, tentando trazer, né, fundos pra gente fazer o projeto. A gente chegou a cotar diversas atrações. A gente cotou o Justin Timberlake, a gente cotou a Christina Aguilera, a gente cotou o Black Eyed Peas. Vocês trouxeram o Sean Kingston, A gente trouxe o Sean Kingston. Irado. Que era um cara forte ali pra época, né? Emblemático, marcou a geração mesmo. Foi assim, foi um projeto que parou meu ano, assim. Maneiro. E é verdade, eu lembro que tinha uma lenda que era a mãe dele que gerenciava a mãe carreira dele, dele. Mama mesmo. Kingston. E ela Maneiro. fala de um jeitão engraçado, assim, tipo, os áudios dela é loucura, assim. Pedindo Escalade, umas paradas assim, carro que não tem no Brasil. Sheraton, hotel pra 100 pessoas. Ih, mano, tu não tem noção do rolê. Loucura. Maneiro. São os bastidores que trabalham com entretenimento, né? Isso eu não falo pra ninguém, porque... Falou aqui pra gente. Pra gente. Mas isso é muito legal que você falou, né, Lazinho? Porque é muito comum, eu vivi isso, vários produtores viram a diferença do evento e festival, né? Muito tipo futsal e futebol de campo. E eu nunca Parece tinha feito, muito eu nunca tinha feito parecido, festival, mas né? tem... Eu tinha esse sonho. E eu falei, cara, vou fazer, eu preciso fazer. E aí é normal, às vezes, acertar dar uma erradinha no primeiro. Né? Tem a Festa Prime. Inclusive, você Festa Prime, né? uma das mais artísticas. Tá aí até hoje. Até hoje, exato. Ainda rola, bem maneiro, rola, tá? Rola, mas você não faz mais parte. Eu vendi minha participação, mas a festa tá completando 18 anos. 18 anos de festa. Sold out aí, vira e mexe, cara. Tá virando maior de idade. E aí tá rolando ainda. Um abraço aí para meus antigos sócios que estão mantendo... Eu mantive de pé aí durante uns 11, 12 anos. E eles seguem aí. É uma batalha. Mas é uma batalha. Você tem que estar sempre renovando, buscando fazer coisas novas. Público muda. Muito. Você tem que entender. Tem que entender. Isso, e saber jogar esse contato, jogo. Né? Tomar cuidado com a armadilha ali do vício do artístico, né? Tipo assim, equilibrar essa história do artista. Você investir muito em artístico, isso pode ser maior do que a própria marca, e aí fica viciado no artístico, aí pode ser muito bom no curto prazo, mas no longo prazo... eu sou da escola de não artístico, né? Sempre fui, assim, e aprendi muito isso com o Ramalho, assim, a gente trocava muito disso. De, pô, vamos colocar um DJ maior, vamos no branding, vamos na experiência, pô, a gente faz uma parada legal aqui. E na época as labels, assim, o Rio acho que foi a cidade que começou com as labels, assim, né? Então, assim, aquilo que a gente fazia lá atrás em 2009, 2010, cara, começou aqui, pô. O que você vê hoje aí começou aqui.
E assim, é muito Sim. doido pensar isso, porque era a Sim. gente lá, cara. Sim. Né? Aí quando você olha pro tamanho das coisas que estão acontecendo no Brasil, você fala, pô, parece brincadeira. Mas, pô, a gente iniciou uma história, né? Movimento. Sim. Sim. Isso aí. No entretenimento, assim. E aí, cara... E aí depois veio outras labels que não nasceram aqui, sei lá, Festa do Oscar. Coisas grandes, né? Né? São Monstro, ondas, foram Foram que referências fazem, que saíram do Rio. essa, sem dúvida. quando veio o Oscar, Surreal, Sim. vieram essas festas. Sim. Surreal, Foi uma Oscar. nova onda que... Helvécia, tem umas festas grandes aí. Camarote? Não, tem mais uma outra que é parecido com esse nome. Ali em BH, se não me engano, esqueci o nome. Ela também foi... Putz, esqueci. Não Eu lembro. também, tem um monte. Mas Oscar... Era o Grande Slam, né, que eles Surreal. chamavam. Surreal. Hã? O Grande Slam. grande lã das festas. Tinha isso. Que eram entregas realmente... Eram entregas gigantes. Né? Na Mas- praia também, né? Sim. Que sim, hoje, sim. pô, hoje em dia, é parada Sim. gigantesca. Né? Ah. E aí você tem grandes empresas Mas algumas no Brasil, passaram, né? né? Algumas que a gente citou aqui já... São ciclos, né? Eu acho que no fundo tem muito a ver com o que você falou, né? No fundo é sobre pessoas Sim, total. e sobre conseguir canalizar ali. Eu faço muito a metáfora da banda, da carreira solo. Sim. Porra, se a gente conseguir manter a banda ali junta, cara, É o você senso- pega... Cara, acho que por tudo é exemplo, o senso Rapa, de né? comunidade, né? É. Tudo é senso de comunidade. Você Quando consegue você ir mais cria longe, né? isso, você É. vai perpetuando aquela cultura, né? É uma cultura, né? Como é dentro de uma empresa, o mercado do entretenimento não é diferente. É isso aí. Quando você traz técnicas do mundo empresarial para o lado do entretenimento, você vê que tem muita coisa que funciona, né? A gente tá falando de labels aí, cara, assim, eu acho que o que eu me lembro da primeira grande label, assim, foi o Bailinho, né? Sim, o Bailinho. perfeito. Acho que é o... Foi a primeira Foi. grande Pode ser a label, primeira assim, grande, sim. Aqui do que Rio. virou referência para muita coisa. Aí Virou veio o baile do Zé aí o Pretinho André depois, fez não, a Baile do gente Zé teve Pretinho, o veio- Favela Chique, Teve a Favela Chique. Modinha também. Modinha. Modinha tá aí ainda. tá aí, né? Aí veio o baile da voltou. favorita. Aí vieram Roca Roca. A missa. Roca, a missa. A Miss. Mudou pra Não, a Miss foi caramba. gigante. Mas o Bailinho foi uma referência realmente. O Rodrigo Pena Mas veio foi logo... aqui, Sim, sim. contou bastante Ele falou, a né? história. Sim. Porque o Bailinho influenciou até quem não ia no Bailinho, né? Sim, Digamos assim. total. Só de todo mundo ver, caraca, que E tinha parada uma é aquela ali pegada que tá meio fazendo. exclusiva, né? Uma Sim. coisa assim, pô, uma festa que vai global e tal. Então, pô, eu tinha, sei lá, 19 anos e eu ia e eu me achava o máximo. Eu tava lá, tipo assim, pô, sou foda. Eu tô aqui, irmão. Olha só. Então, mas, Eu tive cara, a honra de fazer um aftermovie do Bailinho. Agradecer maneiro, aí hein? o Rodrigo Penas. Um cara muito gente boa, assim. Eu É isso gosto aí. muito da visão que ele tem. ele é empreendedor pra caramba. É. Não, ele é empreendedor pra caramba. Ele é muito empreendedor. É, Toma risco sim, também. sim. Teve Exato. bar, né? Não, toma, sim. É. Ele é inquieto, né? Assim como você teve bar na Lapa, né? Sim, Investiu sim. Teve bar na Lapa? Exato, tive. Mofo. É. Bar Mofo. Bom nome. Ali do lado, Bar Mofo. Mas deu mofo. Bom, você tá contando essa história porque deu mesmo. Cara, no início até que foi legal, assim, mas, cara, teve questões de sociedade, negócio... Tá vendo? Sempre, é né? muito Implode, complexo. Implode, exato. Mas, cara, assim, rodou bem, assim, pelo menos de movimento, porra, foi bem por um tempo razoável ali, sei lá, Maneiro. 3 anos, assim, mais ou menos. Teve na Ou até Lapa mais. e teve um na Foi Barão 5 anos. depois, não sei se você tava Cara, lá foi uns já 8 também. anos no final da história, assim, acho que O foi no embrólio todo aí. total, Entendi. foi. E tinha no Flamengo também, Tinha né? no Flamengo, a gente Ou não era abriu sócio depois, deles, aí a gente esse foi não, só sócio da Lapa. da Lapa, Ah, entendi. Mas legal, a gente pegou meio pro final daquela ascensão da Lapa, lembra? Que a Lapa começou a virar cool e tal. Reformou, Eduardo Paz fechou, né? Isso. Aí deu uma... Deu um Uma up. levantada ali, né? Virou uma modinhazinha de ir pra Lapa e tal, É. ali 2006, 2007. É. Acho que foi 2009 que a gente fez, ou 2007, não lembro mais. E tudo é cíclico, né? E agora meio que Total. tá voltando, só que numa outra rua, na Rua do Senado, abriu a... Sim. Agora, Tá rolando um movimento galera aqui de é- samba no centro também, cara. Tá. Assim, a galera que Tá, tem um ciclo forte, forte, Já né? deu Tá um aninho, rolando. 2 aí. Então, né? A gente fez um sambinha aí no centro. Vai É. bem, cara. Porque faz muito Ingresso sentido. baratinho e tal. Não, é assim, tá próximo, não incomoda morador, porque Sim, também sim. é uma dor ali, né? Você vê até a polêmica em relação à orla de Copacabana, Sim. né? Essa questão toda de som ao vivo. Aí, assim, tem os moradores, tem ali quem vive daquilo, e que viabiliza aquele tipo de negócio, enfim. E aqui, mal bem no centro, você fica muito à vontade com essa questão de som, mas né? a Assim, gente por sempre- enquanto, porque... Mas a gente sempre esperou que fosse o futuro, né?
em algum momento Exato, iriam que- se concentrar todo o tipo de entretenimento aqui. Sim, É. Que é o que acontece em grandes cidades do mundo. exato. Assim. Sim. Então, assim, você... Cara, é loucura, né? Até impensável você tá, sei lá, no teu apartamento no Leblon e tu tá ouvindo uma festa rolando do teu lado. Pô, não dá. Exato. Realmente, não É, dá. é. Mas a gente vive um cenário que é guerra, entendeu? Assim, a Sim, gente sim. Não tem local, não tá? tem espaço, Não tem não tem espaço. local para fazer as coisas. Então, assim, a gente vai se virando nos 30, né? Então, assim, as festas começaram por conta disso. Sim. Eu acho que porque de uma insatisfação do público com as boates, Isso. que era um ambiente hostil, né? Vamos colocar Sim. assim. Sim. Porque ou você conhecia quem fazia, ou você tinha muito dinheiro, tu não era ninguém, tu não entrava. Então, assim, eu me lembro de noite na Baronete, 3.000 pessoas do lado de fora e 800 pessoas lá dentro. Isso não existe. Entendeu? Então, assim, com essa necessidade, criou-se as festas mesmo. Acho que foi um pouco isso. Sim, Assim. sim. E aí você junta isso com Mas vários então- ingredientes Ah, que foram pipocando, né? Que Exato. foi a Lei Seca, e aí depois a tragédia de Santa Maria, Santa né? Maria. Santa Maria. Nossa, nem me lembro. Da Mas Boate tem tempo Kiss, isso. aí já. sim, isso aí. E aí foi vai terrível, juntando, foi. e aí Não, eu teve me que lembro, limitar, e inclusive, aí Essa tragédia deu uma, E deu aí uma os mudada. Foi. Deu uma mudou, aí mudada. limitou o número de pessoas, né, que Não, poderia isso mudou tudo. frequentar, e aí Isso mudou o game. foram total. vários ingredientes, e aí o Jonas das Casas ali num conflito com o promoter, Sim. achando que o promoter ia ganhar muito, E aí, então, exatamente. que é o lance de Não, tudo é mas feito de eu me pessoas, lembro- as pessoas E aí- não conseguem canalizar energia junto, então... Não, mas eu me lembro claramente disso, porque nessa época a gente alugava um espaço e só contratava os fornecedores, cara. A gente não tirava documentação nenhuma. Não tinha necessidade. Muito louco isso. Então, assim, o custo dos eventos aumentaram muito por conta surreal, disso. né? Aumentou, E aí criou-se um novo mercado, Sim. que é o mercado da galera que tira as documentações, né? E, enfim, é isso. Não, e Teve hoje que crescer. estamos vivendo esse momento, né, de É. altos custos, e agora o ciclo tá virando Voltando. de novo para casa de show, ou casa de espetáculo, ou casa para eventos, aonde as festas estão indo para esses lugares que já tem uma infra Sim. mínima ali. Diminuiu já a Diminuiu. quantidade de festivais, né? Cara, está voltando para 2012, 2013 Tá. ali, que estão voltando. Assim, Mas eu tenho uma visão um pouco curiosa sobre isso, que talvez Pô. muitos não concordem. Boa. Falei. Eu também acho que não vai durar muito. E vou te dizer por quê. Isso é a minha opinião, tá? Eu acho que, como hoje a gente vive uma geração que as coisas são muito aceleradas, né? As coisas acontecem em um tempo muito mais rápido do que há 10 anos atrás, né? Os ciclos de boates duraram 15, 20 anos. Só que os ciclos de festas, de entretenimento, de negócios, que antes duravam 5, 10 anos, hoje duram 2, 3, 4 anos. Não passa disso. Porque as pessoas estão muito conectadas o tempo inteiro, elas querem novidade toda hora. Né? Assim, injeção de dopamina. A parada é muito doida, cara. Assim, a boate, assim, a gente tá falando de pandemia pra cá, né? Estamos em 2025. Já tem 3 anos. 3 anos. Cara, eu não vejo mais 5, 10 anos forte esse mercado de boate. Inclusive, a gente está sentindo isso na ponta. Os eventos estão voltando a vender. Mais do que ano passado e ano retrasado. Então, assim, você está vendo uma recuperação do mercado de labels. As agências ainda estão com muito medo de colocar a cara. Então, você não vê festa mais toda semana, igual você via há 2, 3 anos atrás. A galera tá colocando o pé no freio e não estão criando-se novas labels. Então, a gente está tentando vir nesse caminho por fora aí. Não, concordo com a sua visão. Eu também vejo um encurtamento do ciclo, uma velocidade do ciclo muito maior, porque realmente a tecnologia vai fazer isso cada vez mais, né? Exato. Mas tem uma questão estrutural que é a inflação dos fornecedores, do alto custo de produção de eventos, que ela vai segurar um pouco esse movimento que talvez tivesse que ser natural, né? Então. E aí, mas é aquilo. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Perfeito. Então, assim, Dependente. dependendo do custo. E aí eu acho também que por isso você não vê novos grupos entrando no mercado como entravam antes. As agências que estão há muito tempo no mercado já estabelecidas continuam fazendo eventos porque a galera nova decidiu ser promoter.
porque ganha mais e menos risco, menos exposição. E o cara que tem 18, 19 anos não tem grana para colocar. E o pai dele não vai dar 1 milhão para ele. Quem vai fazer isso sem consciência? Né? Sim. A menos que tenha muito para queimar, mas aí tudo bem. Mas assim, é exceção da regra. Não entra. Então, o mercado está mais... A gente tem percebido, falado sobre isso, até em razão da falta das casas noturnas, clubes e companhia. Porque é o berçário ali, é a incubadora de quem vai ser empresário no momento seguinte. Sim. Nesse aspecto, até por ter voltado as casas de evento, os clubes, etc., pelo menos ao ar livre, né? Tem bastante hoje em dia. Sim. É uma via de acesso. Mas, cara, eu realmente não... Pela transformação do mercado e por alguns players que terem tomado tanto espaço nesse mercado, de forma tão estruturada, com grana na mesa, já não tá deixando, mesmo com essa galera que tenha sido incubada aí nas casas de show, entrar no evento. Porque, cara, é o que você fala, o game ficou diferente, ficou pra gente grande. Quando você começou, você fazia um evento com planilha que era 100 mil. Menos 20. 80, 70. Agora. Santa Luzia já teve uma vambora que custou 25 mil reais. Imagina quanto a gente não ganhava. Um evento pra. Um evento pra 3 mil, 4 mil pessoas, qual o valor da planilha? Era muito vantajoso. Hoje. Quanto é que hoje? 3 mil pessoas. Fala aí. Se for open bar? Se for. Open bar. 1 milhão, pô. Então. E aí, como faz? Não faz. Não faz. É um outro jogo, né? E aí você começa pequenininho. Por isso a gente veio com espaço lá. Com vista jovem. Perfeito. Que é para quantas pessoas? Para incubar 1.300. Para dar espaço para essa turma que quer fazer uma produção menor. Mesmo assim é um custo. É uma planilha de 100 mil, 120 mil. Tá, já ok. Mas você tá na Zona Sul. Sim. Tá bem localizado. Né? Você tem ali uma margem de manobra melhor do que se eu estivesse no centro, por exemplo. Porque muita gente, por exemplo, o cara que tem 18 anos, a menina, o pai não quer deixar ela ir pro centro para uma festa, sabe-se lá que horas ela vai voltar. É perigoso. Imagine isso como um pai, né? Eu tenho um filho de 5 anos. Pô, se meu filho com 18 tá indo pra uma festa no centro, é porque eu sou desse mercado e eu vou entender um pouco melhor, mas ia ficar preocupado. Lógico. Então rola um medo ali. E isso é um fator, cara. Agora que eu tô começando a fazer festa pra uma galera mais nova, eu tô entendendo isso. Que isso é um fator. E o Vista aí nessa... E aí o Vista veio assim, ele veio meio assim, tipo, a gente começou a se associar com várias pessoas, e aí tem um DJ que é muito brother, muito parceiro nosso, que é o João Feile, que também tá na noite aí, legal, um cara gênio. E, cara, ele trouxe essa oportunidade. Tinha um pessoal que era sócio de alguns bares e tal, do Kawaii, enfim, Baru e tal, e também faziam música eletrônica lá atrás. E eles estavam com o espaço na mão ali, naquelas negociações. E, cara, pintou oportunidade, fizemos uma reunião, gostamos da energia dos caras, eles da nossa. A gente, cara, vamos pra cima nisso aí, te mostrando nossas ideias e foi. Então a gente... Já tá rolando espaço. Tá rolando espaço. Já tem data pra... Contrato, com tudo. Já fizemos vários eventos, não que é isso. Nossa, 5, 6 eventos lá. E eventos sociais também? É um plano. Né? Todo investimento que a gente está fazendo lá é para isso. É para criar essa infra para casamento, formatura. E conta pra gente qual que é a diferença de gerir um espaço de evento para gerir Cara, uma produtora. Eu já tive o Floresta lá no Alto, né? Um tempo, ficamos lá. Legal. Mas era um espaço um pouco mais cru, né? Não tinha todo, não tinha estrutura, não tinha banheiro fixo, nada disso. Era mais eu já fui nesse espaço, Floresta. Provavelmente. Teve muita festa lá. A gente fez muita coisa lá. E aí a gente acabou rompendo a parceria com a proprietária lá. Era do Amadeu esse espaço? Depois virou do Amadeu? Não tá com ninguém agora, tá só com ela. Acho que rolou um evento ou outro lá, não sei como é que tá realmente, assim, mas foi uma parceria boa. E então a gente já meio tinha essa experiência ali com coisa do espaço, mas obviamente o Vista muito mais elaborado, né? Os sócios são muito presentes, são pessoas muito de gestão, então tá sendo uma experiência muito boa, assim. Maneiro. São caras muito do bem, assim. Legal. Mas conta aí, na trajetória. E aí, 2022, trio, tem mais alguma coisa que você... 2012, vambora. A resenha. Como é que aconteceu? Cara, a resenha do Mumu foi um convite do Palermo do Totti, né? Tá, sim. Da Palom Vitas.
A gente estava fazendo muita label, muito evento para um público bacana ali na época. Então a gente era muito convidado para muita coisa na época, né? Como Taj. E eles tinham um papo, porque eles fizeram uma Zona Sul do samba com o Belo. Cara, não me lembro agora qual era o artista. Sei que era um artista na época que era também com o Mumu, alguma coisa assim. Eles queriam lançar uma label do Mumu. E aí estavam nos papos iniciais ali com eles. E eles me ligaram, falaram, ó, cara, tô com uma label aqui e tal, um projeto assim, assim, assado. E aí, na época, você só tinha o Tardezinha, de label de artista autoral, assim, que tava no mais pro início pagode, ali. samba e tal, só tinha o Tardezinho. Perfeito. Já era uma referência, né? Porque já rolava Rio Beat Club, aquelas coisas ali. Já era explodido. Sold out e tal. Mas ainda era um evento pequeno, assim. E a gente falou, cara, temos uma oportunidade, né? Acho que tem um novo segmento aí, vamos entrar nisso. E aí, quando a gente soltou a primeira edição, cara, a gente foi, assim, alvejado, né? Cópia. Por algum motivo, a galera achou que eles inventaram isso. Mas isso não foi inventado por eles. Isso já aconteceu muitas vezes. Sim. Né? Assim, pô, te falo aqui um monte de label autoral de artista que já aconteceu antes da Tardezinha. Claro. Não foi um formato novo. Só que foi um momento em que a Tardezinha realmente fez muito barulho e aconteceu muito. E a galera Zona Sul começou a olhar para o pagode de uma forma diferente. Eu não tô tirando o mérito da Tardezinha. A Tardezinha é gigantesca, assim, não existe. Quebrou um onde pouco... eles chegaram. Principalmente na Zona Sul. Sim. Tipo, a galera não tinha um preconceito. Não ia pro pagode, ia pro samba. O sambinha eu vou, mas o pagode... Agora quebrou um pouco a história... Hypou o pagode. Deu uma hypada. Assim, olha o momento do pagode, né? Pelo amor de Deus, o pagode nunca foi tão grande. Acho que deve-se muito ao Tardezinha mesmo e a sequência dos eventos sim. que vieram. Como o seu, como o Sorriso das Antigas. Exato. Todos esses. Tiveram várias. Sua contribuição para tirar um pouco esse preconceito. Exatamente. E a gente tinha isso, né, muito na cabeça definido. Nosso único medo era que o Mumu assim, uma entrega extraordinária. Ele é um cara foda, assim, no palco. Artista, aquilo ali. Completo. O cara é ator, é comediante, é cantor e canta bem pra cacete, assim, ele é foda. E ele é um cara muito carismático, né? Ele conquista você, então ele tem uma estrela, ele é artista, né? Isso aí. Então e isso foi o que encantou a gente mais nele, assim. Legal, cara. Porque na época ele não era tão grande. Sim, ele não era tão conhecido. Sim. Então quando a gente começou a fazer o pagode com ele, cara, a nossa galera não fazia ideia de quem era o Mumuzinho. Como é que foi essa primeira aí? Foi difícil, a gente foi rompendo, a gente fez na Mansão do Joá, inclusive, né? Olha aí como é a vida. Na época você não tinha ideia ideia de que você, anos depois... Tá vendo? Isso é demais, né? Vou dar voltas, né? Já falei vida. umas 4 coincidências aqui. Será que nada é coincidência? Então, Nada pra cá. Eu acho que não. E aí, cara, a gente fez... Depois disso, fizemos no Alto da Boa Vista, naquele espaço que o Cui administrava, Palácio Itamaraty. Tá. Lembra disso? Mais ou menos. Em frente ao posto. Em frente ao posto. Acho que sim. Não, ele fez uma reforma ali, a parada ficou bonita. Eu lembro sim, cara. Fizemos algumas edições ali, e aí fizemos fábrica, e aí falamos, cara, chega. Que teve... Tá ruim. Alto da Boa Vista, pagode, tá difícil levar as pessoas, mas assim, enchia, tá? Isso é muito interessante, né? Que a noite é tão cíclica, quem é de fora do Rio, que tá escutando a gente, que tem isso, tem as modas até dos locais. Nessa época, a Alta da Boa Vista virou o local para evento, Era o hype. Então, porque era mato, floresta. Aí começou tudo que é evento, sei lá, várias casas. Aí fizemos muita festa. Já legal. Salve Guanabara, nas internas. Então tem esses momentos, né? Não, que foi muita um festa momento um pouco de transição de pequenas festas, né? Pequenas labels. E da coisa do secreto, né? Não, que não vamos vamos... Pretinho, cara. Pô, o André hypou a fábrica. Sim. Os eventos do André, na época, hyparam a fábrica. A fábrica escolhia, né? Escolhia. Qual o evento que ela queria. Pô, você fazia o evento na fábrica, era certo que ia estourar, pô. O local fazia o evento virar mais do que o evento em si. E ainda existe a fábrica? Existe. Tá rolando ainda? Tá rolando. Tá forte? Então, não tem feito muito. Não sei o que tá rolando. Que é um local bem maneiro, né? Legal. É bem bonito maneiro. mesmo, assim. Não, e o Gaspar lá, pô, brother, gente boa pra caramba. Sempre ajudou muito a gente. E aí a gente pegou esse momento, talvez ali um segundo momento fábrica. Sim. Nós fizemos muita coisa na fábrica. Muita coisa. Mas continua, cara, porque o case do Mumu realmente, e foi bem isso que você falou. Foi. O Mumu não era esse artista. Não era. Eu lembro quando eu vi, eu falei, será? Vai dar ruim isso aí, né? Não, eu achava que
a ideia era muito boa, só que o artista era menor do que a ideia. Era menor do que a ideia. E aí, cara, hoje... E o Thiaguinho já era grande, né? Exato. Já era o cara. Perfeito. O Mumu tava mas, na assim, caminhada, né? Tava tava. na ascensão ali. Tava na caminhada, Mas foi o que você falou, a estrela do cara brilhou tanto que ele muito, foi vendendo a cada edição, tipo, Foi. pô, cara, é legal. Né? E aí você vai... E a gente foi criando essa adquirindo experiência público, junto. né? Vamos criando essa experiência junto. Realmente, assim, foi uma construção ali bem bacana que a gente fazia com ele, assim. E aí vocês e Paulão Vitas, né? A gente e Paulão Vitas. Legal. E o pessoal do Mumu, né? E o Que era o pessoal do Pier Mumu. e tal. Pier, pô, nosso parceiraço até hoje. Inclusive, eu acho até que a ideia foi dele. Eu nunca troquei essa ideia a fundo com ele, mas acho que a ideia veio dele. De quem? Do Resenha do Mumu. Não, mas quem foi a ideia? Do Pier. Do Pier. É. Tá, agora vem cá. Quando foi que, meu irmão, a inflexão desse negócio? Quando foi que bombou o Resenha do Mumu? Quando foi? Cara, quando a gente foi pro Jockey. Vocês fizeram uma edição no Jockey? A gente entendeu que o Jockey era um lugar central, que já aconteciam grandes eventos, né? Você tinha como referência o Sapo Capeta, há alguns anos antes da Resenha do Mumu. Sapo Capeta, acho que de 2012, 13, né? Eu não ia muito, porque não era muito a minha pegada, mas eu me lembro, era um evento grande, assim, Foi um fenômeno. com força. Foi. Fez um barulho. E aí a gente entendeu que ali era um formato, os meninos tinham feito o Zona Sul do Samba lá, que era uma label que a Paulão Vitas tinha, que era muito forte. E, cara, a gente falou, pô, vamos pro Jockey, vamos arriscar. Já era uma planilha cara o Jockey, né? E a gente pegou uma temporada lá no Jockey. Então a Resenha do Mumu, ela não acontecia como ela acontece hoje. Eram 6 ou 7 edições no ano. A gente pegava a temporada, fazia uma por mês. Então a gente pegava 6, 7 datas no Jockey e fazia de novembro até março ali, né? E aí fazia o carnaval e tal. E rodava bem. E rodava muito bem. Então, quando você saiu, antes era na Barra, né? Eu lembro que vocês faziam no Rio Centro até. Vocês fizeram no Rio Centro. A gente fez Rio Centro. Fizemos o Rio Centro, fizemos Parque Olímpico. E aí, quando foi pra Zona Sul... Cidade das Artes. Não. O Jockey foi logo depois que a gente saiu do Alto. Tá. Alto da Boa Vista aí foi pro Jockey. Depois que você foi pro... Tá. Aí o Jockey ali fazia 3.500 pessoas. Tá. Tal, era esse formato. Vende ingresso bem. Vende ingresso bem, dava sold out, bar estourado, consolidou, virou pra galera ali muito mais uma label muito boa de pagode do que de fato as pessoas iam pra ouvir o artista, porque o Mumu também não tava tão ainda inserido na galera Zona Sul, né? Então, e aí ele começou a estourar música e a label foi crescendo junto. Então, assim, foi que era uma coisa importante. Você precisava ter esse lado mais popular dele, que a gente né, não atingia tanto. E aí, quando a gente começou a dar muito sold out no Jockey, a gente entendeu, cara, é o momento de sair e fazer uma coisa maior. E aí, fizemos um Parque Olímpico. E aí... Pra quantas pessoas vocês fizeram? Cara, a gente fez inicialmente para 8, 7 e deram 10. Pô, muito bom. E aí, a gente... Cara, e foi até um caos, porque a grade, arrebentaram a grade, deu um problema de um negócio de lista. Cara, foi uma doideira essa edição. E aí a gente fez a próxima, ajustou, e aí começamos a fazer ali naquele formato. Aí começou a rolar cobertura do Multishow, começou a vir os patrocínios, né? As marcas começaram a olhar pro Mumu. Isso depois de quanto tempo? Nossa, isso tudo começou a acontecer? 5 anos. Mesmo. Isso é legal pra galera entender que... É batalha. É o famoso quem vê... Eu falo muito disso, quem vê palco não vê bastidores. As pessoas acham que sucesso vem do dia pra noite, mas E a geração Z mais ainda. São vários... Você vai ali construindo pra em algum momento ter uma inflexão, né? Cara, eu tava vendo esses dias... Você nem sabe o motivo, às vezes. Você tá não sabe. Mas é um conjunto de milhões de coisas. Você só vai acreditando. E aí a pessoa olha e fala, chegou aí do nada. Do nada, chega a dar um nervoso. Né? Do nada. Fica frio, né? E o próprio Mumu também, né? Sim, o trabalho dele, tudo que ele fez, ele sempre se dedicando muito, tava lá no Esquenta, e você vê que ele já tinha o brilho ali, né? Ele sempre soube o que ele queria, ele, né, sempre ali ele tem muita agarrando vontade, as oportunidades. Assim, é um cara muito, muito pra cima, assim. E isso ajuda a marca, né? Então, assim, ele... Cara, cada apresentação dele que era foda, a galera voltava cada vez mais. E ele é um cara muito bem relacionado, muito bem quisto ali no meio. Então a galera ia cantar, entendeu? Mesmo nas primeiras edições, ele levava a galera, cara. Molejo, Gustavo Lins, Bruno do Sorriso. Cara, essa galera toda já participou da resenha, cara.
todos os artistas grandes de pagode você possa imaginar, até sertanejo. Sim, então assim, o cara... Muito querido, né? Ele é muito querido, então as pessoas iam ali. E quando a label ficou grande, aí a galera queria mesmo ir, né? Então era muito fácil convidar. Né? E estratégia de precificação de ingresso? Para você chegar no valor certo. O que vocês... Como é que foi isso? Benchmarking, né? A gente olha Sim, o mercado e faz conta. Referências, e ver se faz sentido com a planilha. Se faz sentido ou não. A gente entendeu que durante algum momento, quando a gente começou a resenha, os preços eram mais baratos. A gente foi aumentando o preço para dar uma selecionada em público. Tá. Isso naturalmente foi bom para a label, porque a gente aumentou o ticket médio, né? E a gente entendeu que os VIPs eram quem iam fazer o bar girar. Então tinha muito camarote, tinha muito combo, né? Mais que fosse um domingo, cara, saía muita cerveja, assim. Coisas... E assim, bares extraordinários, aproveitando isso, a pergunta que a gente sempre faz, né? Bar, patrocínio, bilheteria. Qual desses salva? Patrocínio. Sem dúvida. Sem dúvida. E como é que tá, cara? Não que tem que ter, tá? Não tô falando que é obrigatório, não. Mas salva, né? Dá um... Cara, assim... Como é que é, por exemplo, num jogo desse, para você conseguir valorar o teu patrocínio, né? Porque a gente vê no mercado... É entrega. Tem que entregar primeiro. Porque tem muita gente... Você não vai chegar com o pé na porta falando, eu sou trio e eu fiz isso, me dá 1 milhão. Não, irmão. Porque o desafio do mercado é que tem gente se vendendo, entre aspas, por todos os valores, né? E isso traz um desafio, mas o que diferencia no final das contas é sempre a entrega. Né? Eu acho que a gente vê assim, que as marcas começaram a olhar para as labels de uma forma melhor também com o início do mercado de influenciadores. Porque elas entenderam também que o micro vende mais que o macro. Quando isso aconteceu, o game virou pra gente, assim, né? Eu digo até a gente fazia a festa com o Vidal, né? A Seu Vidal, a gente fundou a festa junto com o Pedro. E, cara, assim, a parada explodiu num nível que a gente sempre entendeu que pra gente fazer um evento open bar e open food que desse certo, a gente precisava ter o patrocínio. Só que para chegar lá, eu tenho que provar que eu consigo fazer. E aí, assim, são edições no vermelho, né? Mas deu certo. E o que virava a festa no final era o patrocínio. Sim, até em números. E conta pra gente a estratégia para captação de patrocínio. Estratégia? Pô, cria o projeto, vende o sonho e vai pra cima. E quantos você tem que falar até você fechar, concretizar? Cara, tem que bater na porta de muita gente, cara. Mas assim, hoje a gente vai já naquele contato próximo, né? Assim, a real é que a gente tá uma pessoa de qualquer pessoa, né? Então, você liga pra alguém que tem um telefone de alguém, apresenta, faz a reunião. Essa é a dica. Essa é a dica. Vai com referência. Não chega no e-mail sozinho. Não. Isso aí é difícil. Muito difícil. Em tô dizendo que é impossível não, tá? Se chama de contato frio. Porra, contato frio. Contato frio é foda. Quem é esse cara? De onde veio? Nunca vi. Tá doido? Não vou nem olhar. Sim. Eu, no lugar do cara, faria a mesma coisa. Sim. Você não tem tempo. Não tem tempo. Essa que é a verdade. Os executivos não têm tempo, né? Já vieram algumas pessoas aqui que falaram isso. E como é que é também quando você percebe que aquele projeto tem tudo a ver com a marca, né? E a marca não compra naquele momento. Dá vontade de chorar, né? É brabo, né? É brabo. Você tenta explicar ali, mostrar que, cara, tá tudo encaixando, mas às vezes a marca tá com a cabeça no outro lugar. Mas tem uma coisa engraçada que, por exemplo, na pandemia a gente fez o FEU, né? Que foi aquele projeto temporário ali que a gente fez no Itaiangá e a gente construiu meio que um restaurante de carne / balada, né? Era para ser fazendo uma comparação esdrúxula, um bagatelle, mais ou menos assim. Cara, nem a gente esperava que ia dar tão certo. E as marcas aderiram muito porque era a pandemia. Não tinha nada acontecendo. Então foi muito mais fácil angariar, né? Foi mais fácil levantar patrocínio por conta disso. Mas, cara, foi um projeto bem forte, assim, que eu criei até com o Pedro Vidal, né? Tá. A gente fez isso junto na pandemia, tava, aquele desespero, um ano parado. Não, era pra ser 2 meses, virou 3, 6. E aí eu em casa, fazendo nada, e a galera torando o pau em festa clandestina. E eu olhava e falava, esses caras são malucos, mano. Só que quando você olhava ao teu redor, era todo mundo que não tinha nada a perder, pô. Sim. Cara que não tem nada a perder, faz. Não tem nada a perder, pô. É isso aí. Eu tinha tudo. Sim. Eu não ia arriscar, ponto. Isso aí.
Então, eu esperei o momento certo. E quando eu vi que tava todo mundo colocando a cabeça para fora, eu falei, cara, não dá mais. Agora virou necessidade. E aí, sentamos um dia, criamos um projeto, falamos, cara, vambora, vamos para cima. E aí deu certo pra caramba, cara. Verdade. Foram 6 meses ali de experiências muito boas. Aí a gente tinha o Caçar também, que era nosso sócio. A Ana, o Pedro. Caçar. Figura. Caçar, Gente boa demais. Muito fera. Jogador de pôquer, fera, muito. Campeão. Gênio, fera, pô. Tá doido. Sim, E o Vidal tá querendo marcar um poker com ele, eu tô fora. Vai me deterrar tudo. Já veio aqui. A gente recomenda nos primeiros episódios aqui do Negócio de Diversão. Mas conseguiu chegar no... Porque ele pra conta, meu Deus do céu. Cara, a gente brigava muito, eu e Caçar. Ele na sociedade. Não. Porque Eu adoro o Caçar, cara. Caçar, abraça aí. Mas ele é o cara de relacionamento. Não, cara, muito, ele é um queridão, ele é um queridão. né? Eu usou ele pra caramba. Assim, cara, vai ser... Cara, eu negocio com ele, deve ter uns 10 anos. Falei, cara, eu vou ficar 20 anos negociando. E a gente... que puxa daqui, tira dali. Ele é demais, cara, Caçar. Eu gosto muito dele também. Um personagem desse do mercado. Ele é 10. Lucas também, um abraço pro Lucas Albertin. Galera da Forfly, que vai fazer aí o Alma Festival. Isso aí, fera. Pra quem tá escutando a Projetão, gente aí. Episódio, se eu não me engano, episódio 4 aqui do Meu Negócio de Diversão. Tem 4 ou 5. Sim, isso aí. Foi um dos primeiros aí mesmo. Abraço pra eles. Mas, cara, aproveitando, né, a pandemia, você já quebrou? Já. Mas não foi na pandemia, não. Foi Conta depois. aí. Cara, é engraçado. Até eu fiz uma festa da SPM uma vez. Depois de um tempão já, com TAG estabelecido, tudo, o pessoal de São Paulo quis trazer a empresa de formatura para cá. E aí a gente tava tentando entender o mercado universitário. Falei, cara, vamos fazer uns eventos universitários aí para dar uma testada. Beleza. Eu tava ali com 27, sei lá, 28. E até então, cara, tudo rosas, assim. Só entrava, nada saía. E aí resolvi fazer esse evento, que era uma festa do branco, da SPM. Cara, fizemos uma entrega show, só que foi prejuízo. E foi um prejuízo chato, porque na época o pessoal do diretório não arcou com as coisas que tinha que arcar, ficamos um pouco chateados ali com algumas coisas, mas foi ali um primeiro alerta que eu tive do tipo assim, pô, dá pra perder dinheiro com isso. Porque até então eu fazia as coisas de uma forma muito segura, né? Assim, era muito pé no chão e eu tinha essa consciência. Acho que eu não podia dar um passo maior do que a minha perna, mas eu tinha sonhos e tinha vontade de fazer coisas maiores, como todo mundo, eu acho, né? Acho que para todo mundo que teve algum nível de sucesso na vida, você tem uma coisa em comum, né? Os grandes empresários, assim, é a aptidão para o risco. Se você não tiver isso, nem vem. Não vai ser empreendedor. Né? Lidar com a dor na barriga. Exatamente. Ansiedade. E eu tinha muita, só que eu tinha muito mais medo do que aptidão. E aí, depois disso, eu entendi que, cara, tudo bem tomar um prejuízo, né? Tá de boa. Vambora. Só que aí os anos se passaram e aí eu fiz 2 projetos muito grandes num ano só, que foram investimentos de muitos milhões. E eu tomei uma trolha firme. E nesse meio do caminho, cara, todo mundo foi embora. Foi que e ano? eu fiquei. Isso foi em 2022. 2022 para 2023. Foi logo pós-pandemia. Voltamos da pandemia, um ano explodindo tudo, caixazão lindo. E aí eu falei, cara, agora é a hora de fazer algo louco. Vambora. E aí fomos para cima. Eu não vou dizer que deu errado, porque o Réveillon Destino tá muito bem esse ano, assim. A gente soltou uma pré-venda aí, vendemos mais de 500 pacotes. Assim, porque talvez exigir um caixa muito grande. Um caixa muito projeto grande. Realmente muito grande. Muito grande. E aí o grande problema é que a galera foi pulando fora ao longo dos anos e eu fui muito resiliente e eu fiquei. E eu fiquei numa... Não vou nem dizer que é loucura, porque depois que dá certo, você fala que não é loucura, mas analisando friamente lá, foi. Eu segurei sozinho. Um risco muito alto. Para o teu CNPJ, eu cheguei para o teu CPF, eu cheguei a ter 76% do negócio. Nossa. Né? Tá. Réveillon Nordeste é um festival, né? Sim. Você sabe o tamanho. Uma planilha giga. Uma planilha impensável. Sim. Ainda mais que virou uma concorrência, uma disputa online bizarro, artístico. Exato. Cara, então tem a inflação já boa, encomendada. Exato. já. Exato. E aí eu gastei o que eu não tinha.
para acreditar nesse projeto. Mas aí, assim, a cada ano que passava, eu trazia novos parceiros, eu vendia novos sonhos. Tá. E aí a parada andou, finalmente. Agora Agora respirou. E aí, ano passado, a gente fez uma entrega foda. E a galera entendeu o que é o projeto. E agora eu acho que vai ser o nosso grande ano, assim. Pelo menos é o que tá tudo indicando, né? Mas como é que foi, assim, para você administrar quando quebrou, assim, de manter a frieza? Pô, cara... Você chegou a pensar em sair do mercado, ou mudar alguma coisa, ou não? Você falou, cara, faz parte... Então, eu sempre fui um cara muito pé no chão, assim, né? Nunca fui de fazer loucura na vida profissional, assim, na pessoa já fiz muita merda, mas na profissional não. E eu tinha esse background em casa, porque meu pai foi um grande exemplo de empresário para mim, então eu via aquilo tudo ali, eu sempre absorvi muito isso, principalmente o meio artístico, que eu tinha muito contato desde sempre. Sim. Então eu já entendia muito as mecânicas ali. E, cara, eu só acreditava muito, cara. Eu tinha muita vontade de fazer aquilo dar certo. Foi uma força interior que eu achei que eu não tinha. Eu me redescobri. Eu achei. E aí, cara, acho que depois que você passa algumas coisas, você vê que tudo é possível, né? O realmente impossível é questão de opinião, né? Assim, o que é impossível? Entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito determinado em tudo na minha vida, assim. Eu nunca desisti, eu sempre fui até o final. Isso é uma característica minha. Tem muita gente que não tem. E eu tenho muita resiliência, cara, assim. Tu vai me dar 20 porradas, eu vou levantar. Isso aí. Então, assim, é pra qualquer coisa. E eu trouxe isso pra minha vida, cara. No esporte, em tudo. Então... E eu costumo falar muito e pensar muito sobre quando a sua crença no negócio ela tem que ser inabalável, ao ponto de ninguém te convencer. É uma obsessão. É uma obsessão. Uma obsessão. É isso aí. É isso. Obsessão. E foi isso que pra te dar me essa manteve... firmeza. Assim, é óbvio que eu tive dias muito ruins, né? Muito ruins. Passei coisas horrorosas, assim. Mas, cara, me mantive firme. Pô, tenho um filho de 5 anos. Isso aí. Não posso... Não pode ratear. Não dá. Isso aí. Não tem opção. E aí eu perdi minha mãe no meio do caminho. Foi foda. Porra, cara. Foda. Vem tudo... Às vezes o problema, quando vem, ele vem encomendado de uma vez só pra... Cara, veio de uma vez só. Foi duro, assim. Foi duro, mas eu segurei. Tinha que segurar. Não tinha ninguém pra segurar pra mim. Não tinha pai, mãe, não tinha nada. E, assim... tô até abrindo um negócio aqui que muita gente não sabe mesmo. Legal, assim, que eu não falo, porque eu acho que ninguém tem que ouvir problema de ninguém. A gente tá aqui pra trazer a solução. Mas eu acho que naquele momento ali eu entendi talvez que eu sou um resolvedor de problema. Eu acho que é a minha grande característica, assim. Que eu acho que é uma característica hiper necessária para qualquer pessoa que está no mercado de trabalho. A gente não quer gente que arruma problema, a gente quer gente que traz solução. Isso aí. Para qualquer vaga, para qualquer coisa. Então, assim, fica até uma dica aí para todo mundo que está no mercado, seja essa pessoa, que você vai longe. É só fazer o básico, cara. Porque às vezes a pessoa fica reclamando, né? E ela acaba trazendo um problema em vez de ter solução. Aí é o contrário, ela acaba causando problema para ela mesma. Exato. Ela já tem um problema. E você gera um clima no ambiente. Sim. Você chega numa reunião, o cara tá apresentando 20 ideias, você traz problema para todas as ideias. Traz a solução da ideia. Como é que eu faço para isso acontecer? Eu posso te falar que isso não vai dar certo, mas eu tenho um plano aqui que pode ser melhor que esse teu. Vamos fazer diferente, então? Vamos pegar essa tua ideia e vamos transformá-la numa outra ideia evoluída? Essa é a minha premissa, assim. Eu não gosto de dar notícia ruim, não. Mas também não sou o cara da notícia boa. Também não sou o cara do tapinha nas costas. Eu não fico elogiando toda hora. Assim, não sei se isso é certo ou errado, mas assim, nunca aconteceu comigo. Ninguém nunca me elogiou o tempo inteiro. Então, fui forjado na guerra. E deu certo sim. Então, para mim, é o formato. E a gente vai evoluindo, dia após dia. Entendeu? Legal, cara. É importante, né? Falar essas coisas. Que as pessoas terem... São muitos desafios, né? A galera não vê os dilemas que os produtores passam. Assim, o cara vê tua vida e acha que tu tá maravilhoso, sempre feliz, acesso a tudo. Cara, não. Às vezes você tá num momento ruim. Mas você não pode mostrar que você tá num momento ruim. Você tem que mostrar que você tá bem. Ninguém quer fazer negócio com quem tá duro, quebrado. Essa é a verdade, entendeu? Enquanto você estiver girando as coisas, cara, as pessoas vão estar à tua volta. Você tem que se manter vivo. É a bicicleta, né? Você tem que pedalar. Você parar de pedalar, para tudo. É aquele papo que a gente teve mais cedo. É isso aí. E aí, acho legal. Não, era só, assim, qual lição
que você tirou disso? Talvez dessa alta exposição de risco? Você faria de novo? Cara, você faria diferente? Faria de Que novo, não mudaria nada. Tá bom. Vou te dizer por quê. Não mudaria nada porque eu acho que isso é necessário. É necessário. E eu falo isso porque eu vivi uma situação parecida quando eu tinha 17, 18 anos. Meu pai também já quebrou. E eu virei outra pessoa depois disso. Porque eu entendi que eu tinha que correr atrás do meu. E aí quando ele sentou e falou, olha, aconteceu isso e isso. Meu pai sempre foi muito aberto com as coisas em casa, em relação a dinheiro, a tudo. Legal. Ele falou, aconteceu isso e isso, não vai te faltar nada, mas saiba que a situação é essa. Então, vambora. Eu falei, vambora. E aí eu tomei a decisão da minha vida, que era seguir com o evento, cara. Assim, eu lembro, cara, a história é muito doida essa. Eu tava fazendo um mochilão na Europa com 3 amigos, tinha juntado uma grana e tal, fui, meu pai me ajudou, deu uma passagem, tinha um amigo dele que na época era vice-presidente da TAM, e aí arrumou uma passagem com 50% de desconto, aí fomos e tal. Mano, curtição doida, e eu tinha feito um processo seletivo pra Globosat, Multishow na época, né? E aí passei no processo, descobri no meio da viagem. Minha mãe me liga, fala assim, ó, tu passou no processo, vai começar segunda-feira, me ligaram aqui pra casa. Tu vai voltar amanhã. Aí eu falei, não vou voltar não. Como assim? Tu tá onde? Eu falei, tô em Berlim, não vou voltar. Ah, não, teu pai vai te matar, tu vai voltar sim. Eu falei, vou mandar ele te ligar. Eu falei, manda ele me ligar que eu não vou atender. Cara, não voltei. E já tava fazendo evento, cara. Já tinha CNPJ, as coisas acontecendo. Eu não tinha como voltar. Eu já tinha tomado a minha decisão. E aí, obviamente, emocionado, viagem no meio. Não tô dizendo que foi a decisão mais correta do mundo, tá? Mas, assim, provavelmente se eu tivesse entrado naquela vaga, eu não estaria aqui hoje. Não seria o ser humano que eu sou hoje. E talvez não seria completo como sou hoje. E realizado, né? É isso aí. Eu acho que é sobre isso. E por isso eu falo que não é sobre o dinheiro. Quem Concordo. já quebrou uma vez, duas, sabe que não é sobre o dinheiro. O dinheiro recupera. O dinheiro muda de mão. Entendeu? O dia que você entende isso, a vida fica mais fácil. A galera se apega a coisas muito pequenas, cara. Entendeu? E eu acho que essa é a lição. Não se apegue tanto a coisas pequenas. Boa. Eu acho que o propósito tem que ser maior que você. Você tem que deixar isso para os próximos que vêm. E eu acho que é muito isso, assim. Você, sem querer, inspira pessoas, né? Só fazendo o que você quer fazer, o que você ama fazer. Então, cara, quando você senta para contar tudo com mais detalhes, assim, de como foram os processos, de tudo que aconteceu, de quem você perdeu no caminho, você entende que é maior do que qualquer coisa, cara. É uma vontade sua de querer fazer aquilo, cara. É meu propósito de vida. Eu vou fazer. Acabou. E, assim, eu nunca... É engraçado isso, né? Porque eu sempre meti a mão e fiz eu, assim. Nunca tive muita ajuda das pessoas. Sempre fui muito sozinho nesse aspecto, assim. E eu sempre tentava correr por fora das ondas, assim, das tendências, né? Eu tinha parceiros na época, até o próprio Ramalho, ele muito focado em esbórnia, muito. E eu achava aquilo foda, assim. Eu olhava para aquilo e falava, pô, esse cara, mano, ele ama muito isso. Ele quer muito fazer isso acontecer. E eu queria também igual, mas eu tinha uma cabeça diferente. Eu achava que eu tinha que diversificar, que eu tinha que ter labels e outros projetos e outros negócios para equilibrar as coisas, né? Porque eu entendi ali que evento nem sempre ia dar dinheiro, eu tinha que ter um plano B, eu tinha também que ser um pouco fornecedor e um pouco risco. E aí, cara, assim, eu tinha labels de públicos diferentes, assim, não era... Fazia o pagode, fazia a galera mais Zona Sul, eu não era focado em um projeto só. E eu acho que isso me deu vivência também, sabe? Acho que isso me trouxe uma noção de negócio. Essa diversificação te protege, te dá mais solidez, sem dúvida Me deu nenhuma. solidez e me colocou numa posição de que, cara, eu não tenho medo de abrir nada. Porque eu entendi que eu sou um cara de negócio. Isso aí. E se tu falar pra mim, pô, vamos abrir um bar, um restaurante, não vamos embora? Vou aprender, cara. Por que eu não vou aprender? Nada é impossível. Não é mesmo, assim. Pô, cara, olha todo mundo que já passou aqui com vocês. A história de todo mundo. Cara, história que você não acredita. Não. É isso aí. Coisas que as pessoas nem contam, porque não dá pra contar, entendeu?
A gente pega essa captura aqui, é um pontinho do iceberg, né? É profundo, assim. A gente Recorte, com certeza. vive muita coisa para chegar até algum lugar. Então, as pessoas olharem e falar, pô, olha que maneiro. É isso aí, as pessoas não sabem a caminhada, né? Ainda Cara, mais eu em vejo épocas pelos de próprios- rede social, né? Exatamente. Vamos ver. E aí Você você... vê realmente um Cara, recorte. você aproveita a oportunidade que você tem, cara. Olha as labels hoje em dia fortes vieram da pandemia. Cara, Não, certo ou errado? Errado, mas Não, a agora pandemia... ninguém fala que é errado, né? Porque deu certo. Assim, a pandemia é o maior exemplo de que quando você tá na merda, o melhor pode acontecer e realmente louco, o mercado deu uma pivotada absurda e vários players que hoje são referência no Brasil Vieram da pandemia. nasceram. Sim. Tô falando de, cara, 5 anos atrás. Nasceram na pandemia, 4 anos atrás, se você pensar que nasceu ali, mas começou a produzir mesmo em 21. Então, assim, é absurdo. E se contassem para essas mesmas figuras, que olha, Sim. quando tiver lá, vai ser onde você vai se dar mais bem. Sim. O cara pensa assim, não é possível. Sim. Porque muita gente não tava sem dinheiro, né, cara? Tava sem caixa, sem nada. E renasceram na pandemia e Necessidade, hoje são cara. gigantes. Eu não vou citar aqui os nomes, mas, cara, gente muito, muito relevante que tava pensando em fazer outra coisa da vida. Sim. Tipo, já tava, assim, entregando os pontos, querendo, enfim, ter uma estabilidade, né? De repente, né? Ir pra virar executivo, alguma coisa assim. E eu nunca desacreditei virou. do entretenimento, não, cara. Eu sempre tive certeza e continuo tendo, assim. Eu acho que, cara, somos seres humanos, cara. A gente precisa de contato. O entretenimento nunca vai mudar. As pessoas vão querer continuar se encontrando, indo pra rua e saindo. Cara, pode vir geração Z, pode vir geração H, pode vir o cacete A4, irmão. Vamos falar disso, de geração Z, mas assim, você tá tocando num ponto, pra mim, existem duas grandes tendências mundiais. Uma é o óbvio, que é o que todo mundo tá vivendo, talvez esteja também no momento de hype do hype, talvez isso arrefeça um pouquinho, que é o wellness, né, cara? Isso. E a outra é o que a gente faz aqui, entretenimento. Acho que essas duas coisas aqui, você tem duas tendências que, cara, não tem IA, não tem, pelo menos enquanto a gente não virar robô, né? Sim. Mas enquanto for... Já tá chegando, né? Já viu o robô da Tesla, né? É. Vai começar a fazer faxina na tua casa, vai acordar, vai te matar. Não, mas assim, enquanto a gente robô. precisar de emoção pra viver, cara, entretenimento é uma baita de uma tendência. Se não está sendo falado, vai ser falado. Acho que é uma coisa um pouco óbvia. E o wellness, né? Então, essas duas coisas são... acho que tende a crescer muito. Sim. E que bom que a gente ama isso, né? Porque a gente já está inserido nesse contexto. Mas fala aí, geração Z. E aí? Mudança de comportamento? O que Cara, você acho sente nos muito eventos? bacana, assim. Eu acho que tem tido uma conscientização de saúde aí importante, que eu acho que a nossa geração, assim, perdeu isso, né? A galera entendeu que era engraçado. Eu tava lendo isso outro dia. A academia virou obrigação. Se você não vai, você se sente mal. Há 15 anos atrás, isso não era assim. A academia era um item não necessário. E aí, cara, você começa a entender o comportamento de público, que você vê que quando você cria uma necessidade em cima de algo, você vende muito aquele produto. Então, assim, criou-se uma necessidade de wellness na geração Z. Cara, quem começou, eu não sei. Mas foi uma coisa que mudou o mercado de consumo geral, não só entretenimento. Tudo está voltado para wellness e experiência. Você pega o mercado de turismo, hoteleiro, de moda. Cara, as pessoas estão tudo girando em torno de experiência, hospitalidade, conveniência, porque o mundo é tão rápido e gira tanto que as pessoas ficam muito entediadas. Então, hoje a gente tem tudo na mão. Então, é tudo muito mais rápido, é tudo muito cansativo, porque a gente fica entediado à toa. O ser humano não foi feito para ter isso tudo de informação. Se você pegar lá atrás a história da humanidade, você vai entender que o ser humano ele foi feito para o tédio. Ele não foi feito para aventura, para a gente acordava, caçava, comia, procriava.
E a gente foi, assim, eu acho que foi um salto muito rápido nos últimos 20 anos com a internet, com rede social, que fez a gente acelerar muito. E aí vieram novas doenças. Cara, todo mundo tem ansiedade. Desculpa, eu não tenho ansiedade. Eu não acredito em ansiedade nesse nível. Eu acho que tá tudo dentro da cabeça. O teu mindset é esse. A ansiedade é uma coisa que você tem que brigar todo dia contra ela. Porque, por exemplo, eu tô aqui agora conversando com vocês e eu tô vendo meu celular apitar o tempo inteiro. Se eu quero pegar ele e ver o que tá acontecendo, quero. Mas eu não vou pegar. Então, assim, antes de dormir, meia hora sem celular. Acordou, espera meia hora para pegar. É claro que às vezes na correria você sabe que tem uma coisa, acordou atrasado. Vai acontecer. Mas, pô, tem que tentar evitar ao máximo essas coisas para você não ser engolido por isso. Boa. E eu acho que as pessoas se deixaram engolir por isso. E aí entenderam o que é a ansiedade, que é uma coisa que sempre existiu, mas que nunca foi diagnosticada dessa forma. Porque hoje é muito mais fácil você ter uma crise de ansiedade, que antes não se tinha. Não, tem uma ferramenta que é vetor, né? Que é o celular. Sim. Botou... É usar com cuidado, cara. é usar com responsabilidade, né? São 1000 coisas ao mesmo tempo, cara. Você abre o teu WhatsApp, tem... Porra, Não, é loucura. 500 mensagens. Isso. E é grupo de tudo quanto é coisa. Cara, assim, é uma briga contra a loucura, né? Assim, e isso vai dar merda uma hora. Eu acredito que daqui a um tempo a forma como o WhatsApp vai ter que mudar. Porque é uma forma... É insustentável, né? Você não consegue, quem trabalha com negócios, responder tudo, a quantidade de grupo. E se não responde, pega mal. E aí pega mal, e aí... ele é feito para você ficar o tempo inteiro ali, né? Você ficar 24 horas no WhatsApp. Exato. Só que não se sustenta, né? Improdutivo. Vai ter alguma outra ferramenta ou aplicação, ou ele vai se reinventar vai se reinventar. Porque a gente que pegou ICQ, MSN, eu sempre brinco, você podia ficar offline no ICQ, você podia ficar invisível. E era isso. E ninguém te achava. Ali, e pronto, acabou. Você desconectou, só que o WhatsApp não. O WhatsApp é a hora que você liga o teu celular, sai de um tracinho para 2 tracinhos. E ninguém desliga o celular. E ninguém desliga mais. Nunca. Você não fica sem bateria, pô. Você tá num bar, acaba a tua bateria. Você tá, em cima, escalando o Everest no alto da montanha, tá ali, entendeu? Tipo, então... Não, e a gente criou uma necessidade de mostrar o lifestyle, né? Um falso lifestyle, né? Porque hoje, hoje o Instagram, ele virou uma vitrine, pô. Não, perfeito. Vitrine. Você tem que mostrar o que você tá fazendo. Se você não mostrar, você não tá na rua. Você tem que estar performando o tempo inteiro. O que tá fazendo de melhor. Exato. Tu tá triste em casa, chorando. Não acontece. Esquece. Acordou atrasado, não acordou às 7 da manhã e foi treinar? Pô, irmão, tu é um cara fracassado, irmão. Tu acorda tarde. Não, e a loucura, a piração maior é que a gente, por mais que a gente, principalmente quem é publicitário, trabalha com comunicação, entende os gatilhos e tal, eu acho que vê um pouco isso de uma forma um pouquinho melhor, mas a gente ainda assim é influenciado negativamente nesse sentido, que você, cara, só vê... Pô, a vida doce, todo mundo é bem sucedido, né? Todo mundo tá rico, todo mundo feliz. Você acaba tipo, pô, meu irmão, caraca, cadê? Cara, e as pessoas têm uma visão das coisas e você começa a perceber isso. Não, muito louco. Você começa a perceber isso quando alguém de fora, sei lá, exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Tô ali trocando ideia com o brother. Aí o cara chega pra mim no bar e fala assim, porra, aquele fulano lá que tá fazendo aquela festa lá, pô, tá rico, né? Com muito. Aí eu, não é bem isso aí que tu tá achando, não, irmão. O cara lá tá passando uma dificuldade. Então, assim, as pessoas têm uma visão das coisas... Muito equivocada. O cara tá no Instagram vendendo sucesso o tempo inteiro, irmão. Tu sabe quanto custa para aquilo ser sucesso? Não tem ideia. Só que se eu não vender o sucesso, como é que eu vou me vender? É isso aí. Eu tenho que estar na rua. Então, assim, a gente nunca vai saber o momento real das coisas. Nunca. Só quem tá dentro sabe. E não é o meu objetivo falar quem tá bem ou mal, porque eu quero que o mercado prospere. Então, assim, se o meu concorrente tá bem, eu tô feliz, eu vou ficar bem também. A gente se baliza por aí, cara. Se tá todo mundo na merda, eu vou ficar na merda também, é inevitável. Então, assim, eu preciso que o mercado prospere, para eu prosperar, pô. É isso que as pessoas não entendem. E aí, por isso que eu sempre fui um cara que acreditei muito em parcerias, assim.
tenho muitas parcerias com muita gente, assim, não tenho problema com ninguém no mercado, já trabalhei com todo mundo e acredito nesse valor, porque, cara, o mundo dá volta, assim. Hoje eu posso estar precisando do cara, ele pode estar precisando de mim, e eu vou estender a mão, falar, vamos embora, pô, vamos junto. Eu acho que é um pouco isso, assim, na vida como um todo, né? Sim. Mas acho que no mercado de trabalho mais ainda. E a gente vive num mercado de ego, de um querendo afundar o outro, diminuir o outro para crescer. Cara, desculpa, isso é coisa de narcisista, cara. Isso é uma doença, isso é diagnosticado, assim, e não tem cura. Então, assim, vai se tratar, irmão. Porque se tu precisar falar mal de um para tu prosperar, tu tá errado. Tu não precisa falar mal de mim para prosperar. É o que mais tem, cara. Vou falar mal de você o tempo inteiro, para qualquer lugar que você for. Então, assim, evite falar mal. Não tô dizendo que eu nunca falei mal de ninguém, já falei, óbvio. Sim. Mas não no sentido de, sei lá, para me enaltecer. Assim. Falei porque era uma realidade. Esse cara tá me prejudicando. Isso aqui tá acontecendo. Isso é uma... né, não se iluda. Sei lá, às vezes vem uma oportunidade, vamos fazer um projeto com fulano. Fala, pô, cara, esse fulano não tá bem, não. Melhor a gente não ir. Normal, negócio. Mas falar mal, diminuir o próximo para eu me levantar, não concordo muito com isso, não. Sabe? Eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento. Quanto mais você compartilha, mais você ganha. Né? Eu tenho, gente que tá grande na indústria que saiu de dentro da nossa agência, cara, que ficou 3, 4 anos trabalhando com a gente, veio da tarde. O próprio o Bruno Rena, que o Bruno Rena trabalhou com a gente também lá no Engraçado. Então ele falou. Sim, abraço pro Bruno Rena. Cara, ele é meu irmão, assim, um cara que eu gosto muito, assim, e ele tá muito bem na Red Bull. Ele tá um cargo ótimo. Assim. Cresceu muito lá. Fechei algumas parçarias com ele pro Festival de Inverno do Rio. Um abraço pro Rena. Sabia que ele tinha sido da tarde. Falei pra ele que eu ia falar dele hoje. Maneiro. E é legal que ele... Cara, muito gente boa. Ele foi. Tem visão, assim, ele sempre soube o que ele queria. Eu lembro que a gente tentou crescer ele do ingresso certo, mas, cara, ele não queria exatamente ali o que eu tinha oferecido pra ele. E aí ele seguiu o caminho dele e foi acertando, né, cara? Tá na empresa referência, né? Assim, Red Bull é um case por si só. Muito legal, cara. Assim, Rena, abraço. Aliás, tem que vir aqui, pô. Um abraço pro Rena. Ele aí, que tem Lu história. Sampaio, Anitta, galera da Red Bull. Isso aí tem história. Tem que vir aqui. Já tá aqui, ó, pronto pra vocês aqui, o espacinho da geladeira da Red Bull. Pô, chamou na geladeira, hein? Essa editora que o João tá sorrindo porque a galera bebe Red Bull real aqui. Todo dia. É loucura aqui. Legal. Todo dia a galera aparece no Red Bull. Lá na agência também, cara. Quando chega o carregamento, acaba em 3 dias. Aí eu ligo pro Niter e falo, Niter, manda mais 2 caixas, irmão. Não tem como não. Ele, aí tu me quebra. Eu falei, então me dá mais uma geladeira, que a gente vai ter que botar 2. Até nossos convidados. Né? Sim. Esqueceu aí o Red Bull. Era pra sacanear. Não, na caneca tem, né? Água. Bota aqui, ó, o logo da Red Bull. É isso aí. Agora, o Guima, conta pra gente, você falou do Réveillon Destino. Tem muita curiosidade, como é que foi a criação, né? Hoje ele acontece em Itacimirim, né? Como é que você fez a escolha do local? Porque uma coisa é você fazer um evento no Jockey, né? Que já tá rolando, que já tem uma cena. Outra coisa é você fomentar, né? Uma região, beleza, que já paradisíaca e tudo mais, já tinha uma história, né? Mas que você apostou ali. Como é que foi esse Cara, processo? eu já tinha tido experiência com o Réveillon Nordeste algumas vezes, né? O primeiro Réveillon Nordeste que eu fiz foi 2016 para 2017, que foi o Réveillon Maraú, junto com a Chance, com a Orion e tal. Maneiro. E aí a gente teve uma participação lá bem pequena, assim, tinha 2 ou 3% de sociedade, mas era um início ali, colocando a cabecinha para fora, entender como é que era a parada. Game pesado, né? Bem pesado. E aí, local complexo. Foi justamente no mesmo ano que fundaram Mil Sorrisos. A gente fez o Réveillon Maraú. Cara, o Réveillon foi um sucesso, assim. Isso foi uma explosão, mas teve um problema pequeno. Eu não sei quem exatamente agora, mas algum produtor entrou numa desavença com o cara do frete dos banheiros. E a gente fazia o Réveillon em 3 locações diferentes. Então tinha que mexer o banheiro de um Réveillon para o outro. Cara, simplesmente o cara não entregou. E aí não teve Réveillon. Não teve banheiro na noite da virada. Caraca, que Bom desafio. Projeto. Bom projeto. E aí a Chance criou um outro Réveillon em Santo André, andou, e a gente foi pro Piauí no ano seguinte.
Fizemos lá um Réveillon em Barra Grande do Piauí, que foi o Réveillon Piauí. Era um Réveillon para 500, 600 pessoas, bem menor. Era super afastado, assim, lá naquela Rota das Emoções ali, né? Que tem a galera de kite e tal. Legal. Já fui lá. Foi uma experiência demais, lá, bem né? legal, bonito demais. Foi uma experiência bem legal. Fizemos lá 3 anos. Cheguei a fazer o primeiro ano do Réveillon Emoções, que aí depois a Vibra entrou e tal. E depois eu que saí. também não existe mais, né? Não existe mais. É aquilo, cara. É um desafio, né? É um A Vibra agora investimento. tá com outro Réveillon, não tá? Acho Tem que outro eles Réveillon. fizeram aqui tem no Caraíva. Rio. Tem o de Caraíva, eles tinham da Caraíva. Acho que é Caraíva. E aqui fizeram ali junto com... Ali no Jockey, pô, na Arena Jockey. Ah, não. Fizeram sim, aqui também. Fizeram né? aqui também, não, sim, mas acho que tem E mais também um o de Nordeste. Caraíva. Os Caraíva. De Caraíva. Eu achava que era um outro, enfim. Talvez tinha um Beleza. outro também, né? Não sei. bom, mas eu eu sei não que os sei. Caraíva eles Eu não estão. acompanho muito porque não é muito nosso público ali. Sim. Sim. Mas teve lá. E aí a gente fez lá, Das Piauí, emoções. Emoções 1 ano. Só que foi ano de pandemia. E aí tava naquela parada de tipo de cancela, não cancela, cancela, não cancela. E acabou que só teve o Réveillon de Gostoso nesse ano. E aí a gente meio tentou fazer no peito, mas não deu certo. Meio que fez um beat club, um bar, um negócio ficou meio esquisito. E aí no segundo ano eu saí, no segundo ano de Emoções eu saí, não fiz o projeto e fiquei off 1 ano, sem fazer Réveillon, pensando na vida. E aí nessa que eu tava pensando na vida, no próximo ano, que foi 21 para 22 ou 22 para 23, não me lembro agora exatamente, mas acho que foi 22 para 23. Pintou um convite de uma galera que faz a Festa Onda lá em Salvador, pra gente fundar um Réveillon com eles, lá na área deles. E Itacimirim é uma cidade muito próxima de Salvador, do lado de Prado Forte, que é muito fomentado, já tem um Réveillon lá há muitos anos, em Guarajuba, em Prado Forte. E é uma área turística, e a gente entendeu que seria interessante a gente criar um novo Réveillon numa cidade pequena, que pouca gente conhecia. E, cara, foi meio isso, assim, foi um convite. Eles eram um grupo Memo na época, né? Agência Memo. E eles tinham umas festas bem legais em Salvador, ainda tem, mas hoje em dia eles viraram uma nova produtora, que chama Nova, inclusive. E a gente começou a Réveillon com eles lá. Eles foram os fundadores de Amoré, junto com a Carva, né? Eles fizeram lá com a Carvalheira, a WeMake entrou nesse projeto. E aí, no segundo ano, eles decidiram que iam lá para cima, que é mais a área deles, que Morro de São Paulo era muito difícil, eles tiveram muito problema lá. E aí desistiram de fazer lá e falaram, cara, vamos ficar aqui pela Bahia, a gente tem força aqui. E chamaram a gente entrou, cara. Foi meio que um convite, assim. Mas eu decidi em 10 minutos. Eu tava em Portugal viajando, e aí os caras me ligaram, a gente fez um call, e aí no meio do call eu entrei no Google, vi a distância, olhei logística, vi tudo isso, falei, cara, vou para Salvador. Logística, tudo vindo de Salvador, fornecedor. Perto, né? Quantos kms? A estrada é pertinho 40, ali. 40 km. Barra Centro, cara. Loucura. É muito pertinho. Eu já fui de carro ali. É lindo demais ali. E o lugar é lindo, parece... Tem acesso, né? Tem estrutura. Praia do Forte já é um lugar muito turístico, né? Já recebia muito evento. E aí, ali eu falei, cara, independente da dificuldade, não tem como se dar errado. E aí eu já decidi, claro, não na hora, né? Fiz aquele jogo, não, vou pensar, pá. Aí, dia seguinte, a gente entrou. Às vezes pra pensar mesmo, né? Pra dar uma... Para não ser aquela emoção, né? E na emoção é perigoso. Exato. E aí foi isso, cara. E a gente tá lá, firme e forte. Que bom. E aí a Levels entrou no passado, no Réveillon. Maneiro. Fiz uns convites legais. São 10, né? E aí eles ajudaram muito. E eu falei, cara, eu não vou conseguir virar isso sozinho, cara. Se vocês não entrarem, eu não vou mais fazer. Eles, não, vamos embora. Aí eles vieram. E vontade de novo agora. Vontade de novo agora, junto. Agora pra sempre. Conta aí pra gente. Agora que deu certo é casamento. Dá um spoiler. Conta aí as novidades, como é que vai ser essa próxima edição. Pô, cara, tamo com um line forte aí, né? Eu acho que até sair esse episódio aí, já saiu o line todo. Você não pode falar? Vamos contar em primeira mão, então a gente já solta essa collab junto. Já tá lá na rua. Já tá na rua o line? Tá 80% na rua já. Então, fala aí. Então vamos falar esses 20 aí que não tá na rua. Cara, fechamos qual line? Banda Eva, Pedro Sampaio,
Tem um que eu não posso falar que é internacional, mas ainda estamos falando. Quase. Mata Opa! 90%, não posso Maneiro. falar porque Porque já... tá em negociação. Já até rolou uma chamada aí dos caras lá. Falei, pô, para de falar pros outros. Temos aí Léo Foguete, Henri Freitas. Cara, os grandes nomes de Réveillon, assim, né? Galera forte, né? Legal. Kush também vai estar. Mas quem tem? Ferrugem. Putz, até difícil. Quantas pessoas? A Dâmia. São, cara, média de 3.500 pessoas, tá? Dia 30 e 31, 4.000 a 5.000, assim, em média. Chegamos nesse nível aí. É a ideia. Não dá para crescer muito mais que isso, porque a cidade não comporta. Não tem hotelaria, estrutura para isso. Leito tem, não tem estrutura. Tá. Entendeu? 3, 4 mil por dia. Média é essa. 5 dias. Bom. 5 dias. Ticket médio. Olha aí, ó. Olha o número aí. Se eu falo, meu concorrente vem pra cima, não dá. Não, já sabe. Cara, a gente fala, é que qualquer coisa que você fala no mercado, já no dia seguinte o cara já tá ligando, já começa o movimento. Cara, é só entrar lá no... só entrar e fazer a conta. Fazer a conta. Você não vai ter o exato, mas uma noção vai ter. Não, acho que é entre 3 e 4. 3 e 4, tá. Médio aí. Porrada. Até pra comportar o line que você tá falando, tem que ser, cara. São alguns milhões. Sim. A galera não tem noção. Como é que dorme? Acho que foi até o Renan que veio aqui e falou disso, não falou? Pode ser. Pode ser. Eu vi. Ele falou um pouquinho, ele falou bastante lá da experiência deles com o meu sorriso. É isso, cara. É muito risco e tem que trabalhar bastante para minimizar isso aí. Quanto mais trabalhar... Não, cara, e é difícil porque essa cidade você tem muito entrave local, né? Com política, com comunidade. Então você tem que fazer tudo muito certinho. Né? Mesmo a gente fazendo muito certinho, Você tem para ter uma questão. Então a gente tem uma força política lá legal, a gente tem uma galera que apoia, entendeu? Isso é importante. Isso é que a galera não vê todo esse trabalho. A galera não acho que contratou o palco, contratou o artista. Não, os nossos sócios botou um designer para fazer. Lá hoje tem muita força, né? Legal. Força política, força com artístico, força. Assim, a galera. Sócios que se complementam, né? Cada um. Ali Mas é aquilo da aposta que você perguntou das marcas mais cedo. Sim. O cara só compra o teu barulho quando ele vê o potencial, né? Para ver o potencial, você tem que entregar alguma coisa. Não adianta ficar no papel. Então, assim, quase nunca, eu não vou dizer nunca porque é forte, mas, cara, 99% dos projetos, primeira edição, não vem com patrocínio. Vou te dizer que não vem com patrocínio de indústria de bebida, que já tá lá naquele teu contrato anual. Uma bonificação, uma história. E mesmo assim, porque você já... Etiqueteira que vem financiando. Sim. Que é a história do Advanced que a gente vai entrar. Bom tópico pra gente abordar agora, né? Excelente. Boa. E aí, então, Advanced? Pois veneno ou cura, né? Solução ou problema? Depende da necessidade, né? Depende do teu nível de necessidade. Pra que a pessoa vai utilizar? Exatamente. Às vezes o cara utiliza aquilo para pedalar, né? Às vezes ele utiliza aquilo para um negócio que ele sabe que vai ter um retorno imediato. Ou seja, explicando para a galera que tá mais entrando no mercado, o pedalar é quando o cara tomou um preju, exato, né? Aí, tá usando dinheiro que não é dele para ele pagar coisa lá de trás. Vai vender o projeto para etiqueteiro, tem esse projeto aqui que pode faturar 2, 3 milhões, me adianta uma parte aí, só que aí ao invés de ele usar para, assim, é um adiantamento, para ele adiantar pagamentos desse evento que vai vir, ele usa para pagar o que passou. Exato. E depois ele vê como é que vai ser o pra frente, acreditando que vai entrar um outro dinheiro. Não aconselho. Né? Exato. Já fiz e é ruim. Não faço de novo. Legal você comentar essa experiência. Mas no final das contas não vale, né? Fiz na necessidade. Que eu era isso, o projeto morria. Sim. E deu certo, graças a Deus. Mas foi uma batalha. E aí você usa muito o teu nome, a tua credibilidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença. Porque a etiqueteira, a empresa, ela às vezes vai muito mais na tua credibilidade, em você, do que em qualquer outra coisa. O cara sabe que você não vai deixar na mão porque você tem 10 anos de coisa positiva. O histórico, né? A etiqueteira tá olhando ali os números, né? Então, assim, você tem... Tanto que eu já fui simples, já fui todo mundo e, cara, só não fui ingresso. Sim.
Será? Mentira, já fui, mas em projetos pontuais. Não, mas vai ser. Não contrato, vai assim. ser, Não, pô, de forma Guto lá, nativa o ali, a tua Bena, etiqueteira pessoal. do coração. Sabe, irmão, pô. O pessoal lá. Isso aí. Já falamos muito. Será? Já cheguei a assinar um contrato. Mas aí foi isso, foi um advanced Sim. que a gente precisou Pontual. usar, pontual. E aí, numa mudança louca de sociedade lá, eu tive que trocar a etiqueteira antes de abrir o evento. Foi meio chato, mas eu devolvi certinho. Legal. Antes de abrir, eu já coloquei de volta lá, entendeu? Eu falei, ó, tô te devolvendo, não enche meu saco, que eu vou embora. Que tem isso, mas né? então, Às vezes mas sócios, tá às super vezes, aberto. já estão vinculados com uma outra etiqueteira, cara, você tem né? esses Isso problemas. acontece as E aí coisas, era né? uma questão de necessidade do projeto, cara. Ou era isso ou o projeto morria. E não podia morrer. Então ali eu tinha que fazer o que era necessário, infelizmente. Mas eu acho que você tem que ser aberto, né? Sim, Não dá pra ser obscuro. sim. As pessoas sabem quando tá errado. Sim. A pessoa sente na conversa. Você sabe quando tá obscuro. Sabe? A gente tem Não, experiência, sim, a gente não, sabe. Então, a gente, com a experiência, né, fazendo, sei lá, milhares de eventos, milhares, mas sei lá, Sim. mais de 10 mil eventos que a gente já vendeu, 20, 30, é um número muito absurdo, né? Sim. Porque todo mês são muitos eventos. E fazendo isso há 25 anos. Perdão, 22 anos, mais ou menos. Tempo, Então, né? então, cara, É. assim, você já consegue ter uma leitura de quando o cara não tá de boa fé. Sim. Mas às vezes você se engana, porque às vezes você olha o histórico desse cliente, produtor que tá ali Sim. com você há anos, que vem entregando, então você, cara, assim, pô, nunca fez, nunca pediu, sempre foi direitinho, sempre, cara, tá precisando aqui pra um projeto que vai faturar pra caramba. Te avalia. E é isso, e acaba fazendo, e às Sim. vezes acaba fazendo equivocadamente, vai acontecer, tá no risco, Você é do game. avalia o potencial do É do game. projeto e daquela empresa, né? Daquele grupo ali. Eu acho que esse é o mais importante, assim. Acho que qualquer marca olha muito isso, assim. Olha muito quem está envolvido. Sim. Mais do que o projeto, às vezes. Né? Eu acho que isso que faz a diferença. E aí voltamos àquele assunto que falamos mais cedo, né? Pessoas. Isso aí. Não, pessoas. Tudo No são final, pessoas. tudo não é o são negócio, pessoas. não é o produto. São as pessoas que estão ali, isso aí. cara. Por isso que Adianta. parece uma falácia tal e demagogo, discuta, mas a real é que a construção de ativos, de empresas, etc., cara, se as pessoas não forem bem tratadas, tiver bom relacionamento com as Sim. pessoas, nada acontece, né? Não. E é aquilo, o cara que é atacante, lá na posição de ataque, o cara que é defesa, lá na defesa, o cara que é goleiro, cada um no seu lugar. Cada um tem o seu papel, você tem que Cada um extrair o tem seu melhor papel. deles. Ninguém Pra faz nada. entender isso, a limitação. Isso Às aí. vezes você quer impor uma coisa num cara que não é dele. Meu irmão, Eu vai já rolar. bati nessa pedra muito, assim. Tinha um sócio que era muito próximo meu que eu queria que ele fosse outra pessoa. E aí, quando eu fui entendendo qual era dele, eu falei, pô, não, calma aí, esse cara é bom nisso, cara. Vou puxar ele pra isso aqui. É isso aí. Eu falei, irmão, deixa que eu faço isso aqui. Faz isso aqui que, pô, mano, é isso que eu preciso de você. Tem um... Então, assim, Vai hoje... tirar o melhor da pessoa, né, cara? Então, hoje na Trio a gente tem muito essa consciência, né? A gente sabe exatamente qual o papel de cada um, É isso aí. cada um é melhor. A gente já chegou com essa premissa na mesa. Não, cara, olha só, eu vou fazer isso aqui, eu sou bom nisso, você é bom nisso e vai ser isso A aqui. experiência traz Acabou, isso. Né? né? Eu acredito assim. É Até por o... isso que foi tão rápido a união e transição. Maneiro. Melo, acho que tem mais... Já estamos chegando pro final. Chegando aqui para do as das episódio, finais, já. Mas assim, deu para ver aqui que o Pedro é um empreendedor serial, então provavelmente deve ter uns 500 mil projetos aí pela frente. A gente quer saber só 2 ou 3. O que você tá pensando? Cara, o que você tá olhando aí? Eu não tenho nada que eu queira fazer agora que eu já não fiz Tá. no entretenimento. Agora, hoje? Agora. Não, Tá. não tenho vontade de ter boate, não Tá. tenho esse tesão. Restaurante. Bar, restaurante. Já tive uma experiência de bar, restaurante ali com o Feu, que foi caótica, difícil. Uhum. A margem é complicada. Não tenho esse tesão, mas eu tenho muita vontade de entrar num negócio diferente. Tecnologia, outras áreas, assim, Tá. que eu não conheço. Tá. Essa é a minha vontade hoje. Legal. Dentro do entretenimento, acho que já fiz tudo, assim. Né? Acho que o objetivo agora é ter mais sucesso em coisas que já estão aí na rua, assim. É fazer chegar em níveis maiores. Acho que esse é o grande plano, assim. Tá.
A tua agência de influencer, ela conecta com os eventos também. Se eu quiser divulgar o meu evento através dos seus influenciadores, Sim. eu entro em contato com você. A gente tem muito... Cara, a gente trabalha para todo mundo, assim. A gente faz... Aí você tem micro-influencer lá, bastante influencer? Todo mundo, cara. A gente grande, marca, a gente faz muita coisa, assim. Muita coisa. Todos os eventos, médios, pequenos, grandes, aí a gente já fez parte, assim. Temos uma parceria já... Estamos indo para 2 anos de agência, mas, cara, já fizemos muita coisa. Assim. Legal. Cresceu muito rápido. A minha sócia lá, que é a Giovana Godoy, incrível, assim. Ela entende muito disso. Ela também é influenciadora. Então, assim, ela tem um código também de venda, que ela é muito forte. Ela foi a top venda aí, ainda é, há muitos anos. Ela começou lá na agência como social media. Maneiro. E aí a gente foi identificando esses talentos nela, e aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não posso perder essa menina. Tem que fazer alguma coisa. E aí, mercado de influência, as coisas acontecendo, eu falei, cara, vamos abrir uma agência de marketing de influência. Vamos abrir agora, tem que ser agora, não dá pra esperar. Se esperar, a gente vai perder o timing. E foi. Legal. Entendeu? Então, assim, agora estamos começando a caminhar aí para outras coisas, outros projetos maiores, né? Ação paga, coisas que a gente ainda não entrou, mas vai começar a entrar. É importante esse passo. Bacana. Porque a gente entende também que, cara, o mercado de influência, ele é um mercado muito rápido, umas coisas mudam rápido. Sim. É muito interessante, muito bacana, tem muito potencial para quem sabe trabalhar ele. Porque tem muita agência que fala que faz marketing de influência, mas não faz marketing de influência. Faz lista de relações públicas, né? PR, que chama. Então, aí as coisas se confundem. Entendeu? E aí tem muita galera nova abrindo agência de marketing de influência, falando que é marketing de influência, mas não é. A gente faz o 360, a gente é marketing de influência, a gente é também agência de marketing, a gente entrega os conteúdos, entrega as identidades todas dos eventos, a gente presta um serviço de social media também, né? Para marcas e festas, enfim. Então, a gente faz bastante coisa lá. Guima. Tanto que 70% do staff do escritório lá é agência de marketing. Porque precisa ter mais volume, né? Sim. Precisa. Braço, né? Para fazer acontecer. É o desafio das agências, né? Desafio. Que dica você daria para quem está começando? Paciência, força, resiliência e disposição mesmo, cara. Porque, assim, não é fácil, não. Começa devagarinho. Vai com calma, entende bem o mercado, analisa as parcerias e, cara, pelo amor de Deus, seja leal às pessoas. Principalmente as pessoas que te ajudaram. As pessoas não são gratas. Isso é a regra do jogo, assim. O cara não lembra de você. Exato. Não lembra. Você lá atrás ajudou, fez o cara crescer, e aí o cara às vezes está num momento bom e é como se você não existisse. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Tem muita agência aí que, cara, tem gente grande que saiu lá de dentro, cara, que começou comigo e finge que isso nunca aconteceu, como se essa história não existisse. Então não vou ficar falando, né? Sim, claro. Vou fazer o meu. Mas, boazinha, né? Normal. Tem como não ter, senão eu não sou humano. Sim. Entendeu? Dá a dica aí de um livro. Homo Sapiens. Pô, bom livro. Por quê? Tudo que a gente faz hoje, a gente precisa entender de onde veio. Né? Então, eu acredito muito nisso. Assim. Eu acho que a história da humanidade, ela te coloca num lugar que explica muita coisa, cara. Às vezes a gente não tem interesse em entender as coisas do passado, mas, cara, assim, eu aprendi isso com a minha professora de história na 4ª série, né? Para entender o presente, a gente precisa analisar o passado e projetar o futuro. É isso aí. Então, básico. Essa é a frase para mim, assim, um livro que me fez entender principalmente que a gente chegou onde a gente chegou pelo senso de comunidade. E hoje é o que a gente mais investe na empresa nisso, senso de comunidade. Hoje está super em alta na história da comunidade. Hoje a tecnologia conseguiu fazer isso de forma... As coisas voltam, cara. As tendências voltam. Sim. Que a geração de hoje não viu o que a gente fez há 15 anos atrás. Tá tudo bem, agora eu posso repetir o que eu fiz há 15 anos atrás bem feito. Olha que coisa maravilhosa. É isso aí. E para fechar,
Quem que você gostaria de ver sentado aí no seu lugar, conversando com Pô, a tu gente? podia chamar Eduardo Paes aqui. Eduardo Paes, É. com certeza. Seria muito bacana. Aí, Ele é um cara que a gente gosta já- muito de entretenimento. Eu gosto muito dele. Sim, sim. E eu acho que ele tem que falar um pouco, né? Porque ele defende a nossa classe muito, mas às vezes parece que não tanto. Falar pro setor, né? É polêmico. Falando aí, Pô, um setor muito grande, né? Exato. Gigante, né? É um Acabou de setor sair os números aí da que faz o Brap. Rio de Janeiro ser o Rio de isso aí. Janeiro, né? Então vamos dar valor. É isso aí. Essa- Alô, Dudu, convidadíssimo. Vai ser uma honra. A gente já conversou Sabe, sobre pô. isso, de trazer ele. É. Tá no radar, né? Pô, Acho que tá na queremos hora, muito. né? Tá na hora. Passou da hora, Passou né, da hora Laura? já, Passou né? da hora. A gente, Passou da hora. a gente Vamos sempre vamos fala agitar disso, isso. É. né? Essa é uma honra aqui. Ainda mais ele que tá tão ávido aí com os eventos É. e tá olhando de forma estratégica. Olha aí o sucesso Sim. que foi a Lady Gaga, né? Então, e toda a repercussão. Sim. E todos os outros shows que tiveram na praia também. Então, assim, acho que seria muito bom ter ele aqui. Sim. Vamos Honra agitar máxima. isso aí. Vamos agitar, Tá vamos no radar. Isso aí. É isso. Pô, É, demais, né? Eu ia até colocar alguns números sobre o setor aqui, mas... Quer falar? Compartilha. Então, saiu um número da Abrap falando sobre o primeiro trimestre desse ano e, pô, foi recorde. Eu tô buscando aqui, vou colocar aqui rapidamente. Tá aqui, ó. Ó, a movimentação até março, primeiro trimestre, março foi 11 bi e o primeiro trimestre do ano foi 34 bilhões que o setor movimentou. Crescendo, né? É. Isso eu acho que isso Agora- está refletindo no mercado, né? Agora, esse número também, número Diretamente. fechado, né? É a soma de tudo Sim. que sai da pasta de turismo. Turismo. Então, tem hospitalidade aqui, que na verdade é o que a gente faz, né? Sim. O cara lá que recebe... Tá lá dentro, né? A hotelaria que recebe o hóspede é Sim. igual o cliente que é recebido num bar, no restaurante, no evento. Sim. É a arte de receber, a arte de né? receber, exatamente. Até porque para as pessoas virem consumir entretenimento, elas têm que estar vivendo essa hospitalidade, né? Tem um chá de pessoas, né? Turismo, Sim. Não deixa de ser. É um ecossistema que ele é super conectado, né? Assim, ele não é Pô, cara, isolado. assim, ele tá, a verdade é que o Rio não tem esse tamanho todo para comportar tanto entretenimento que a cidade tem para proporcionar. Isso só acontece porque você tem muito turismo. Essa é a grande verdade. Sim. Você sai na rua no final de semana, cara, o que tem de mineiro paulista Tá muito em alta, né? brincadeira, Argentino, Argentino, chileno, gringo. Pô, Argentina é brincadeira. Você vai no shopping, cara, só tem argentino. Entendeu? Pô, o que é maravilhoso, né? Assim, muito na bom. economia. Mas é isso, pô. Eduardo Paes, belo nome. Isso aí. Legal Obrigado. demais. Pô, foi ótimo, hein, Guilherme? Acho que Muita foi uma coisa. troca aqui. Muito bom. O tempo passou Mais que a um. gente nem sentiu. Se botar uma Muito resenha legal. aí, a gente conta mais história. É. Muita coisa doida. Então vamos embora, parte 2. Vamos agitar depois essa parte 2. A gente fala só de perrengue. É isso aí. Só problema. Verdade. Galera, acompanha a gente. Tinha que ter um quadro desse, né? Não, então Só a gente perrengue, né? acabou que a gente não falou do perrengue. Só Né? perrengue. Esse é um perrengue que absurdo. a gente pergunta às vezes um tinha perrengue um perrengue, absurdo. né? Pô, lá acho que você contou de leve. Você Eu contou, vivi um você perrengue. contou do Não, banheiro, do foi um banheiro, bom do perrengue. banheiro. Do, Não, dá do pra... banheiro foi um Pô, perrengue. do banheiro. Meu irmão, Não, mas eu tive imagina. um pior. E aí, as pessoas, cara, na água, como é que Não. era? Porque, Cara, a gente fez Como é uma que- valinha, mano. Valinha. cara, Produção lá, mano. Thiago Azevedo tava nessa produção. grande Thiago. valinha mesmo? Foi cavou um... Valinha, mano. Valinha e os tapumes pra isolar, Não, foi que- isso? Cara, tinha um canto do um banheiro canto lá. latinho, né, cara? Os Ah. 3 banheiros químicos que tinham no evento foram pro banheiro feminino e o resto vala. Pô, cara, Só que assim, cara, um puta bifezão. Voltou à época da caverna. Descia de copo. Era o conceito de sustentabilidade que vocês estavam tentando implementar. Entendi. Selo verde. E é engraçado que é com o Maraú, cara, porque já veio um outro convidado Não, aqui. não, tem umas... Né? Você não vê o O podcast? Henrique. História Na verdade, o cara... emblemática. Eu sei dessa história. também Mas tu viu o foi podcast? Maraú. Não, não Maraú. vi, Não, Vou ver. Então, Qual que é o episódio? Tu lembra? Não. eu te passo aqui, cara. Manda depois, pelo é. 20, não lembro qual é. 20 alguma coisa, cara, Essa meia aí foi- hora essa- de... essa de foi história. brava. Ele Aliás, contou a história bem detalhada, Não, assim, nadou, foi uma pô, história... Pô, Melo, vamos... A gente tem que fazer, a gente já falou, né? Pô, vamos fazer, Esse aí, cara. vamos fazer isso aí, vamos agitar acho isso aí. que- Fazer esse corte, a gente Esse fazer é o corte surreal. todo, o corte longo. É, Vai ter muito conteúdo. Pô, Se a pegar história... o perrengue de todo mundo que já veio aqui, tu Pô, vai ter conteúdo Não, pro resto do ano. Não. em Maraú, esse tava vendendo, né? Então, assim, quando... E já era terceiro... Cara, até chegar o momento
das produções no Nordeste conseguirem dominar ali a diversidade de tempo, clima, geografia, cara, muitos eventos deram errado. Só que isso ninguém sabe. Muitos eventos deram errado. Assim, tem várias histórias de Maraú, inclusive. Tem, a do Uma barco. deles, do barco. Mas antes do barco, dele cair na água pra... Cara, tem muita história pra ir atrás do som ou pra fugir de gente que tava atrás dele. Os caras caçando com peixeira. Com facão. Cara, e o melhor de tudo é que todo mundo sobrevive, né? Todo mundo sobrevive. Então, mas antes disso, teve uma outra produção que fez lá e que o buffet era uma comida japonesa, tal, o buffet não chegou, o sushi caiu no barco. E eu já tive uma história boa, uma cozinha pegou fogo uma hora antes de abrir o evento no Réveillon. Então, É mesmo? Cozinha, pegou fogo. Vou falar de qual foi, não. E Mas aí? tava aí. E aí, vocês fizeram o que? E aí a gente tinha uma operação no Beach Club. tá. E a gente botou o buffet pra fazer a comida lá no Beach Club a 5 km de distância e trazendo a comida. Nossa. Só que assim, a gente perdeu metade dos insumos. Né? Imagina. Foi foda. Foi um dilema. Dilema. Fogo, irmão. É. Não, mas aí a gente acionou o seguro depois e deu tudo certo. Mas... Ressarciu e tal. Conseguiu, então. Conseguiu. E não foi tão perrengue a operação lá. Ou seja, fica a deu dica da certo. importância do seguro também. Tem que ter o às vezes as seguro. pessoas, "Ih, vamos tirar da linha. Tem que ter o Tá seguro. economizada no seguro, furada. Não. Tem que ter o É seguro. isso aí. Tem que ter o seguro. Isso aí. Hoje em dia não dá pra fazer sem Não algumas dá, coisas, impossível, não, impossível. não se discute. É. Mas você só entende isso depois que você passa pelo perrengue, Uhum. entendeu? Mas tiveram outros. Falta de cenografia, Mas é isso. projeto não entregue, fornecedor fugido, dormindo no bar, aquelas coisas. Pô, vamos marcar. Bebida que não chega. Não, eu já- Parte 2. Não, Fazer essa resenha aí, só dos perrengues. Eu já, assim, e sem ter nada a ver, tá? Já tive meus erros, meus problemas, mas já teve evento que eu saí correndo. Eu, Bernardo, Bruno, a gente saiu. Foi mesmo? na verdade, a gente. Cara, vou falar que já passou. Foi cara, pra brother, delegacias, cara. Ele não veio aqui e não vai vir que ele é tímido e tal. É o Leandro Dani. Ele em 90. Não, foi 2001, se eu não me engano. Ele fez uma Rio Festival, que era a marca do Rio Festa, o site, né? O Rio Festa, mas um festival do Rio Festa. Mas na verdade foi ele que fez. E ele falou, pô, cara, tem tudo a ver. Eu falei assim, tem tudo a ver, tá até parecida a marca. Vamos fazer, vamos embora, apoio o Rio Festa e tal. E a gente, e aí ele fez a camisa Rio Festival, a gente fez uma marca meio parecida, a gente foi lá, tipo, ação promocional de rádio, digamos assim. Era uma equipe nossa com a camisa do evento lá ajudando, dando filipeta pra tirar foto e tal, aquela história de site de noite daquela época. Cara, assim, o evento choveu no evento, não vendeu, o tempo tava ruim, não vendeu o suficiente, ia vender na porta, naquela época vendia muito na porta, não tinha dinheiro para pagar o som, não teve som, o cara não ligou o som, 1h da manhã, foi no Wet n Wild, se não me engano, ou no Water Planet. um dos dois, não lembro. E aí, cara, meu dinheiro de volta, ai, aqueles caras ali estão com dinheiro, ó, os caras com a camisa e tal, eu falei, tá maluco. Correndo mesmo. Todo mundo correndo, tirando a camisa e tal. Caraca, que parada. Foi aí que o Bernardo começou a correr? Como é que é? Ele viu, ele correu pra caceta e falou assim... Fez um pace. 5 pontos, alguma coisa. Que loucura. Cara, que doideira. Cara, a gente não tinha nada a ver, mas é isso. É evento, né, cara? Faz parte. Mas isso. Mas todo mundo não tem. Todo mundo tem. Evento vem de eventualidade, né? A gente não pode esquecer até, isso. pô, falando do Leandro, cara super sério. Super um dos sério. grandes caras. Grandes mas assim, produtores foi de um dos mercado. primeiros eventos que ele fez. Tinha um outro também sócio, eu esqueci o nome do sócio dele, pô, sacanagem, né? Mas assim, cara, é um cara grande, assim, foi dono de casa, dono de casa, faz grandes shows, cara, assim, Leandro é um monstro hoje aí do setor. Eventos no Morro da Orca esgotado. Esgotado, o cara O cara é esquece. fera. Rico. Inclusive, essa galera do ingresso pode cobrar aí pro Leandro. Já manda lá. Aproveita que o cara tá bem, pô. Mas é isso. Abraço convidado, Leandrão, pra contar essa história aqui com a Isso gente, aí. pô. É isso, galera. Obrigado, Guima. Obrigado vocês. Galera, siga aí no Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. É isso aí. Acompanha aí. Meu Valeu. negócio é diversão. Valeu. Abraço.